Bolse livro de faroeste narrado com o título Voltarei para buscar a estrela. E se você gosta de ler, tem o clube de membros com o vídeo leitura. Capítulo 1. Muitos, a princípio, não repararam na mudança de atitude do cacique da comarca, Edvlard. Depois de tanto tempo de apoiar o que ocupava o posto de xerife, na véspera da reeleição, deu uma guinada. Se passou nada menos do que o lado oposto. Apoio o filho do que foi o melhor xerife de Ribton, o bom Mervyn Buer, morto fazia 4 anos, no cumprimento de sua Dever. Seu filho, Jiggs, tinha seus ressentimentos com aquela coletividade, um tanto egoísta que não soube apoiar seu pai com a decisão que o momento crítico necessário. Agora, o objetivo xerife. E apoiado, nada menos, que o cacique Edvlard, que no passado teve alguns atritos com o pai Jiggs, pela integridade com que desempenhava o cargo. Você deve apresentar-se às eleições, Jiggs. Não sejas tolo. Sim, claro que deve fazê-lo. Ninguém melhor que tu para esse cargo. Captar como ninguém. Você é inteligente, bom lutadora. Punhão. Jiggs Buer, de 24 anos, alto, de rosto atesado e olhos escuros, esboçava um sorriso irônico, enquanto olhava para os que o rodeavam no balcão do salão. Meu pai já pagou porque as vossas digestões foram tranquilos, disse ele. Buscaos outro mulo, que leve a carga. Mas se agora não seria nenhuma carga. Agora, você vê, até o Sr. Lerta apoia. E por que o faz? Perguntou-lhe. Até agora, o seu favorito é o que desempenha o cargo. Porque já não considera-se útil a ele? Já está gasto. Você deve aceitar, Jiggs. O jovem balançou a cabeça, recusando, sem deixar de sorrir. Vivo, muito vivo. Alguns riram. Que disparate! Você vive em uma cabana. Se tiveres a vez, enquanto para alguma direção, enquanto dura o dinheiro, não voltar a trabalhar. Como vos parece mal? Isso não é futuro. E levar a estrela, sim? Meu pai me mostrou que escolheu um caminho que é cortada quando mais longe parece conduzir. O teu pai foi uma desgraça. Abriram-se-lhe os batentes, empurrados pelo cacique de Ribton. Ele estava acompanhado de 2 de seus subordinados. O que há, Jiggs? Ou celebrando o triunfo antecipado. Bom o que fazes. Será eleito por uma grande maioria. Você já sabe que você tem todos os meus votos. Ainda não aceitei concorrer à eleição, senhor. Laird respondeu diz. Laird 2 vezes a idade de Jiggs. Era um homem grosso, de média tamanho. Rompeu a rir e disse. Tu não vais dar a sorte para a borda. Nunca foi. Houve um candidato mais certo de vencer. Todos te querem. Todos conhecem suas boas condições para fazer respeitar a lei, transportada no sangue. Seu pai. Não seria melhor deixar meu pai em paz, Sr. Laird? Eu ia elogiá-lo, porque eu gosto de ser justo. Você agora se lembra disso. Toda a população sabe que você lutou até com a calúnia para removê-lo do cargo. E como não conseguiu, acho que para você foi uma coisa muito providencial que aparecessem uns covardes pistoleiros. Edvlard ensombreceu o rosto. Os demais se puseram muito sérios. A alusão de Jiggs trouxe à memória a noite. O xerife Mervyn Buer teve que entender-se-las a sós com uma gangue de brigões. Foi uma primária. Pouco tempo depois de começar os incidentes, muitos puderam perceber que estavam pelo xerife. E ninguém se posicionou ao lado da estrela. O xerife foi morto a tiros e os bandidos conseguiram escapar sem encontrar obstáculos. Por esta data Jiggs estava de condução. Tinha 20 anos e o trabalho de vaqueiro, atravessar regiões dirigindo gado, era a sua peixal. Quando ele estava de volta em Ribton, seu pai já fazia 3 semanas que repousava sob a terra. Sim, foi muito providencial para você, Sr. Laird, a aparição de aqueles pistoleiros. O que está dizendo? Prorrompió Edvlard, vermelho de raiva. Eu me limito a fazer um comentário. Se eu tivesse que
Basar-me para fazer algo mais. Ficou no ar algo que, para todos, significou uma ameaça contra Edward. Eu te subiram os fumos da cabeça, porque tive a deferência de apoiá-lo para o cargo. Eu não preciso de seu apoio, Sr. Laird. Se eu ambicionara esse cargo, teria, apesar de seu, as mesmas ostentação de seu pai. E quer saber a opinião que tu e ele me mereceis. Uma mão de Diggs agarrou o peito a Laird. Assegure-se de que o que lhe mereceu o meu pai seja boa. O agarrar do peito a Laird, como falar em tom ameaçador, era algo incomum. EDW Laird olhou incrédulo a mão que estava segurando o peito. Seus dois subordinados saíram atrás do chefe. Mantenha-a, ordenou Laird. E ver a Diggs. Afasta a sua mão suja. A partir de agora, não apenas você não vai poder sonhar com ser xerife, mas o ar de Ripton vai fazer irrespirável para ti. Você é tão estúpido como foi teu pai. E a mão que ali tinha sobre o peito de Laird subiu. Rápida. O cacique não pôde jogar a cabeça para trás, para evitar o golpe. No instante lhe ardia a boca e o nariz lhe sangrava. Os dois subordinados quiseram desenfundar, mas também não lhes deu tempo. Empregou os dois punhos para lhes buscar o queixo, e caíram, inconscientes aos pés de Edward. Não se esqueça isto. Você continua aqui, o galo que se considerado o dono do curral, porque a mim nada do que ocorre na Espanha me importa, disse Diggs. Eu faço o meu vida. Na minha cabana me sinto muito livre, como quando eu vou em Conde-Cao, mas não sinta a tentação de fazer-me o ar irrespirável. EDW Laird, frenético, perguntou, o que aconteceria? Melhor para você que e não deseja verificar. E deixando uma moeda sobre o balcão que havia, bebeu, foi embora. No instante estava sobre o cavalo, saindo, ao contrário do povo de Ripton. Era de noite. Quando chegou à sua cabana, tirou o fuzil e umas mantas, condicionado o cavalo para longe da pequena quadra, e se preparou para passar a noite a céu aberto. Nada aconteceu naquela noite, nem na seguinte. Ao terceiro dia, realizada a escolha de um xerife, Diggs não compareceu ao povo. Por um vaqueiro soube que apresentaram um candidato sem personalidade, para que não. Parece que Willey não tinha oposição. E Willey continuou no cargo. Agora, o cacique enviado por mim, mas de dia, apoiado pelo xerife, disse Diggs. Pensou que isso aconteceria no dia seguinte. Naquela noite, decidiu dormir na cabana. Antes da meia-noite, ouviu-se um relincho de prévio emitido pelo cavalo que estava na quadra. Por parte de trás da cabana tinha uma saída secreta, que podia passar, indo em dragas. Já fora, continuou, deslizando agachado, sem fazer ruído. Situou-se depois de uns penhascos a partir dos quais podia dominar a parte da frente da cabana. Um cavaleiro, inclinado sobre a cabeça da sela, avançava levando o cavalo ao passo. Se bamboleava, dando o efeito de que iria cair. Frente à cabana parou. Agarrando o pescoço do cavalo, deixou-se cair. Ficou alguns momentos acuclilado, como falto de forças para se juntar. Diggs Buer chamou, com a voz sufocada. Seguiu-se um silêncio, após o qual repetiu a chamada. Estou aqui, respondeu Diggs, por trás dos rochedos. Recelava que fora uma característica de Edward. Estou ferido. E eu preciso de falar contigo. É urgente. Me resta pouca corda. Quem é você? Jason Marks. A mente de Diggs veio em seguida a ameaça de morte, que um dia fez um preso pelo xerife Mervyn Power. Esse homem se chamava Jason Marks. Você quer falar comigo, ou tentar me encher o corpo de chambão? Pergunto diz. Mesmo que quisesse, não poderia. Sei como você a dizer. Você é. Os revólveres mais rápidos. Desde o presídio tenho seguido os seus passos. Você já tiver cumprido a pena. Não. Eu escapei. Me ajudarão. Como andam perto dos que te ajudaram? Temo que sim. Devemos nos afastar de sua cabana. Falar-te.
Como não ser que sim? A ideia de matar-me por ser o filho do que você parou não quer dizer que outra coisa se pode empurrar para mim. O que dizia estar ferido se tinha sentado no chão. Costas, apoiada contra a cabana. Quer saber por que Evelard se propôs como xerife? Porque precisava de uma isca para que eu viesse a esta comarca. Os que me ajudaram a escarpar procuravam que eu descobrisse onde omiti o saque do assalto ao correio. Quando se deram conta de que não estava disposto a revelá-lo, me perseguiram. Fiz frente e escapei ferido. Eu estou apodrecendo, Dix. Em breve estarei nos últimos resuelos. Mim não se fias. Jason Marques não avisou nenhum ruído, nem viu nenhuma sombra. De repente, ela sentiu umas mãos tanteando-lhe as pistoleiras. Em seguida, o corpo. Sim, você está ferido, disse Dix. Como você se aproximou de mim? Sem eu me dar conta. Isso não tem importância. Eu vou pegar itens de cura e nos afastaremos aqui. Momentos depois, a cabana ficava muito atrás dos dois cavaleiros. Acamparam em local adequado. Dix conhecia a região, até em seus menores dobras, e escolheu o local onde se podia ligar fogo sem perigo a que os possíveis perseguidores o vissem. Depois de examinar as feridas de Jason Marques, convenceu-se de que não podia fazer outra coisa que limitar-se a ouvir aquele homem. A vida tinha acabado. O olhar de Jason Marques não poderia ser mais deprimente. Vestia roupa velha, em que cabiam 2 esqueletos, como o de Jason. Ameacei matar seu pai, mas ele era o primeiro. Convencido de que era uma baladronada. Eu o respeitava. Quando me parou, me prometeu amparar-me e fiz. Companhia de mineração, mais afetada no golpe e pressionou para que me torturaram à procura de que eu revelasse o lugar onde eu enterrei o saque. Seu pai impediu-me maltrataram. Não me perdeu de vista até que eu fui julgado e encerrado em Presidial. Quanto tempo o condenaram? Buscavam o meu pescoço, mas, com vista que um dia eu pudesse revelar o esconderijo, deixando-o em 15 anos. Spear. Quando que era seu? Eu era então menino. Foi quando meu pai autorizou minhas primeiras saídas em conduta zegado. Sim, eu tinha 17 anos. Você sempre. Estado 7 anos no presídio. Jason Marques Essential. Após uma pausa, Dix exclamou. 7 anos. Como tem sido capaz de resistir tanto? Por quê? Se é verdade que você sabe onde se esconderam os valores. Rabados. Os eu enterrei, lhe segurou Jason. E não falou? Isso poderia atenuar sua pena. Jason fez soar um riso abafado. Se eu tivesse revelado o site de mim, se teriam esquecido. As autoridades, e um de meus cúmplices teria procurado, do que qualquer outro condenado, me exclua, como retaliação. Mantendo-me calado, me ajudaram a sair. Mas, fora, lhes vi a ideia de eliminar-me, logo que soubessem o site. Você mencionou a Prelide e o cargo de xerife. O que tem que ver com o seu caso? Evelard recebeu aviso de que eu andava solto e de que, possivelmente apareceria por aqui, em busca do filho do xerife. Ele me parou. Até o último momento eu estava ameaçando-a. Teu pai. E não era verdade que eu pensasse prejudicá-lo, Dix. Eu te juro por meu filho. Dix pôs-se a remover o fogo, evitando olhar para Jason. Você tem um filho? Jason Marques hesitou. Não. Meu filho não é. Era a mulher que estava comigo. Até alguns meses antes de eu me meter em assalto. Que tão caro me custou. Eu queria aquela mulher, sabe? Mas me voltavam lucociam. Por seu passado. Por seu filho. E a criança. Pagou muitos de meus acessos de ciúmes. Quando ela morreu, eu olhei para o aluguel como uma herança maldita. O pequeno eu queria. Admirava. E eu empregava toda a classe de manhãs para parecer o homem mais corajoso e, de repente, o mais cruel. Fez uma pausa. Jason estava deitado, sobre algumas cobertores, perto do fogo. Eu cheguei a matar o cão, apenas por vê-lo sofrer.
Mas eu fiz às escondidas. Talvez suspeitou que fui eu, mas nunca me o deu a entender. Eu o ajudei a enterrá-lo. Ben tinha então 5 anos. Sempre de lembrar o site, Dix. E agora vem o tratamento. Haverá recompensa para a recuperação dos valores que roubaram o e-mail. De $20.000 para cima. Tire o máximo, e a partir, entre você e o pequeno Benj. A voz de Jason ia, por vezes, tornando-se mais fraco. O estranho é que eu não tenha proposto que nos fiquemos com tudo. Eu sei que não teria aceitado. Mas a recompensa é, mesmo que a recebais. Você concorda com o tratamento? O que tirar? A partir. Com bem. Onde está o menino? Em Baival. A cargo de quem? Seu pai iria cuidar dele, para colocá-lo em uma família honrada. Mas a criança já tinha acabado quando foi em sua busca. Há 3 anos, quando seu pai já fazia 1 ano que ele havia morrido, recebi na prisão a notícia de que o pequeno Ben se encontrava em Baival, no rancho de Talatiriega Meilbot. Fiz averiguação, e eu conheço que é um sujeito perigoso. Vosso cacique aqui é um anão ao lado daquele Agroni Ilbó. Tem poder, controla uma modelo de pistoleiros em Baival. É difícil que se mova a folha de uma árvore se não dá a ele de repente. Esse é o pior problema, que você se aproxima de Ben sem que suspeitem. Por quê? Se você ameaçou meu pai, o que for, vindo para me pegar, pode obedecer a que gostaria de se vingar. Além disso, sabe de alguém que você veio à minha cabana? Ainda não. Mas o averiguarão? Elas me seguem. Não se preocupe por isso. Eu sei o nome do pequeno e do local onde se encontra. Falta-me saber. Ben te dirá onde enterrou o cão Apache, como ele o camava, plantada sobre o seu túmulo, olhando para o sul, 20 passos, lá está presa. Falava tão baixo, que ali tinha que ser colocado para ampliar o ouvido para a boca de Jason. Assim, caído, entreviu umas sombras deslizando pelas rochas que formavam uma espécie de praça, em cujo centro estava a fogueira. Algo mais, Jason? Nada demais, que desviar-te sorte. Eu preciso, Jason, ela sussurrou Dix. Tinha acabado de ver o brilho de algumas armas. E de repente começou a rolar no chão, afastando-se da luz. Começaram a surgir tiros. Um projétil atingiu a Jason em uma perna. Notava-se que era para dar mais nada a Dix. Jason lhes interessava vivo. Mas Jason Marques já estava agonizando. Eu disse, sabendo que era tudo, continuou rolando cuidado de não fazer ruído, resistindo à tentação de responder aos tiros. Os projéteis picoteavam o solo às cegas. 2 indivíduos saltaram para a praça. Nós lhe demos, disse triunfante olhando para a sombra de uma rocha. O mesmo nervosismo que lhe fez crer que era o corpo de um homem deitado. Fez 2 disparos mais. Apenas de cartuchos. Como tu diz? Disse saindo por trás dos 2 indivíduos. Estes são Voltaram. Por uma fração de segundo afirmam que é importante. Um abismo de fogo. Caíram de bruços, a alguma distância de onde estava Jason Marks. Este ainda estava vivo. Diz: aqui estou. Mira-lhes a cara e a roupa. Um tinha uma cicatriz no queixo, no lado esquerdo. O outro, de nariz ganchuda, estava careca. São eles, disse Jason, assim que ouviu a descrição. Eram os que o ajudaram a escapar do presídio e os que, em seguida, o perseguiram. Jason puxou o revólver. Vou atirar o ar. E nos deixa assim. Eles e eu te cobriremos. Desentendu. Também devia deixar o cavalo de Jason e o de cada indivíduo. Os deixaria solto. Tudo devia parecer um choque entre eles. Jason começou a disparar o revólver com a mão direita, até esgotar os cartuchos. Em seguida, puxou o esquerdo. Tiro deitado, de barriga para cima. Com a mão esquerda, só pôde fazer um disparo. Disse. Inclinou-se e ajudou a pressionar o gatilho. De repente avisou que a mão esquerda de Jason ficava agarrotada. Muito antes de amanhecer,
Dick já se encontrava de novo em sua cabana. Asterisk, asterisk, asterisk. Como esperado, Ed Laird foi levar a luta a plena luz, com vizinhos de Ripton e apoiada pelo xerife Willie. Sua Inconditional. Ali os aguardava recostado contra a fachada da cabana. Os polegares no cinto. Tudo o que tinha algum valor para ele já tinha colocado no computador de marcha ou tinha enterrado. O cavalo estava na quadra, selado. Do grupo que se aproximava somente, desmontaram Ed Laird e o xerife. Diggs Buer. Começou a estrela, pondo-se muito. Solene. Há uma demanda apresentada pelo Sr. Laird contra você. Willie era um indivíduo cuja face já anunciava que se tratava-se de um caráter servil, capaz de todas as bagesas por agradar ao forte. Uma demanda contra mim, porventura porque eu não quis aceitar o cargo que você ocupa, xerife. Era uma forma de lembrá-lo que a chapa podia seguir, levando presa ao peito por decisão de Diggs. A demanda é por difamação. Você está, como eu lhe tenho difamado, Laird. Eu disse que a morte de seu pai. Se interrompeu. Diggs lhe olhando fixamente para mim. Continue, Laird. Como eu lhe acusei de ter instigado a sua morte? Isso não é possível que ninguém acredite. Porque se eu tivesse dito, seria a prova de que tinha algo em que basar-me. E então não me tivesse limitado a falar, Laird. Não, Squesser. Não me tivesse limitado a falar. Zareth. Está me ameaçando. Rudyia Laird. Diggs olhou para os vizinhos, que continuavam sobre suas armações. Maioria estava de sua parte e lamentavam que não tenha apresentado a escolha. Senhores, eu tenho pronunciado alguma ameaça. Ninguém respondeu. E falou o xerife. Como muito bem disse o Sr. Laird, na outra noite, você. Subiram os fumos para a cabeça. Isso vai terminar. Uma temporada na prisão se apaciguará. Não está a falar a sério, não é, xerife? Muito sério. Estou aqui em visita oficial. Muito bem. Nesse caso, sou eu quem apresenta uma demanda contra o Ed Laird. Tenho testemunhas de que eu ameaçou fazer com que o ar desta comarca, em São Paulo, irrespirável para mim. Alguns dos presentes ouviram isso. E, dirigindo-se de novo para os cavaleiros, perguntou, não me ajusto à verdade. Um se decidiu a responder por todos. Bom, o Sr. Laird disse isso porque estava com raiva. Também estava tu, diz. Acreditamos que o melhor seria desprezar tudo. Eu não esqueço. Rudyia Laird. Zareth de Tangelo. A rendição das armas, Diggs. Ordenou da estrela. Coja-las você mesmo. Depois de um silêncio, Willie declarou. Eu sei que você é muito rápido, Diggs, mas comigo não se atreverás. Se eu realizar dano, não esqueça que eu sou o xerife. Não és mais que um rastejante, Willie, e nunca essa chapa tem estado presa em um peito mais indigno que agora. Veja o que dizes. Não te preocupares com o que digo, mas o que eu posso fazer se você dispõe para cumprir as ordens deste déspota. Tenta. Disarmar. Vamos lá. Willie estava lívido. Os olhos escuros de Diggs viu que espiem a morte. Sem saliva na boca, virou-se para olhar para Laird. Este também estava acobardado e maldecia não ter trazido a seus pistoleiros. Os vizinhos foram desmontando, determinados a evitar que Diggs se comprometesse muito. Vamos, tenha paz. Disse o que disse antes. Senhor Laird, não achamos justo que queiram parar Diggs. O que é isso, Kirnes? Você se volta contra mim. Não, Sr. Laird. Mas nenhum de nós que estamos aqui vemos motivo para que o xerife pare a Diggs, retrucou. Firmeza. Você se esquece, Kirnes. Não me esqueço de nada, Sr. Laird. Não esquecer que, em certa ocasião, me emprestou dinheiro e lembro-me também que se o eu devolvido, com os interesses que você apontou. Ed Laird olhou para os outros. E vós? Estamos no mesmo caso que Kirnes, respondeu Bruce. Temos tido negócios, mas isso não se deve misturar-se com isso. Diggs fez um gesto sarcástico,
olhando para Laird e o xerife. O quanto de lixo, entre o cacique e o que leva a chapa. Eu saia a uma de suas condutas, Dix. A Consul Hal. Kearns. Não faças a situação mais difícil. Lamento colocá-los nesta situação. Nosso grande senhor. Laird tinha razão ao dizer que o ar se tornaria irrespirável. Prefiro o cheiro de um rebanho que emana o nosso xerife. E o nosso cacique. Você persistir em querer parar. Ele olhou para Wiley. Se você vai, tudo esquecido. Prorrompeu Laird. Eu vou. E dando as costas para todos, fechou a cabana. Em seguida, foi para Quadra. No momento voltou, montado a cavalo. Não volte mais aqui, advertiu o xerife, envalentonando-se contra o que pensava que era uma retirada de Diz. Vamos ver como me vai por fora, e ficou olhando para o peito de Wiley. Essa chapa levaram homens muito digno. Vejo agora em mau lugar. Acho que voltarei, pelo bem que me vá para fora. E ficou por alguns momentos pensativo como, sem deixar de olhar para o peito de Wiley. Sim, voltarei pela estrela. Isso foi a última coisa que disse. Em seguida, realizou o trote, desaparecendo por um lado da cabana. Capítulo 3. Qualquer um que não conhecesse a história de Baival, se aparecia por lá, nos momentos de sala pensaria que, naquele povo ferreiros faziam concorrência aos salões, pela grande quantidade que existiam. Pelo menos, bigornas e martelos. Mas isso não queria dizer que cada filho do vizinho forjasse as ferraduras de seu próprio cavalo. Os bigornas tinham a sua história. Quando Baival, eram 4 casas muito espalhadas, e tinha alguns ranchos, a forma com que se comunicavam-se o instante em que terminava uma comunidade, ou no momento em que nascia um aluguel e abria o primeiro berrido, e, sobretudo, quando se venteava a proximidade dos índios, os martelos dando contra os bigornas, de forma estudada, serviam de telégrafo. Se os índios usavam as fogueiras para se comunicar, os primeiros colonos de Baival empregavam um sistema que era música e símbolo de trabalho. E isso de parecer que estavam trabalhando deu mais de uma surpresa para os índios, pensando que os colonos se encontravam atividade forjando ferraduras, quando, na verdade, já estavam com as armas prontas, esperando os peles vermelhas. Muito havia chovido desde então. Baival já não tinha por temer os índios. Sim, mas alguns brancos. E os que ficaram dos primeiros colonos nunca esqueceram o seu código de Sinai, ou renunciaram a ter em suas casas bigorna e martelo, nem desaproveitavam qualquer ocasião que possa dar motivo a que o telégrafo funcionasse. E naquela manhã funcionou. A chamada veio do site por direito podia ser qualificado. A sede do clã, Ferraria de Urquem. O único ferreiro que, na realidade, existia em Baival. Os cidade pediam. Vem. Eu preciso de ajuda. Em um portal localizado no centro da cidade, encontravam-se alguns elementos do clã. Um era o pai de Alois, um fazendeiro que se contentava em ter um rancho, que lhe permitia viver com algum desafogo, e uma bela filha. Que feliz a vista e o ânimo de todos os que a olhavam, não só pelo atendimento, mas também pela sua simpatia. Ela entendia o código de sinais e foi a primeira em Pillar. O Urquem pede ajuda. A menina se encontrava na calçada oposta a que ocupavam seu pai e velhos amigos. Alois estava falando com uma vizinha. E, sem esperar para ver se seu pai e os outros compadres atendiam a chamada, deitou a correr. Vestia calças de homem, camisa de ganga e levava sobre a anca direita um revólver, não apenas como simples. Enfim, com tanto ímpeto deitou a correr e que no momento se estava nos braços de um vaqueiro. Oh, perdão, disse a menina. O vaqueiro segurou-a até que recuperou o equilíbrio. Não só o perdoou, mas eu estou disposto a fazer sacrifícios outra vez. Como é que vai desligar algum fogo? Alois cravou os olhos claros no rosto atesado do vaqueiro. Era um rosto simpático, de olhos escuros e acusado queixo.
Bastou um olhar para saber o que se entendia como estranho de que se pode lançar mão em um momento de pressa. A simples vista se poderia dizer que era muito forte. Oh, siga-me. Alguém precisa de ajuda. E o estranho pôs-se a dar rápidas passadas, enquanto a jovem corria. Você é estranho. Cheguei ontem à noite. Você conhece alguém aqui? A ninguém. Tudo isso, enquanto corriam. Faltando pouco para chegar ao ferraria. Alois parou de repente. E ensombreciou o rosto. Oh, essa ralé. Retinal. Seus olhos fulgiam, olhando para os vaqueiros que havia em um círculo. De frente para a ferraria. Em seguida, ele olhou para o estranho. Você realmente não tem compromisso com ninguém aqui? Já tenho dito. Os tipos que certamente estão incomodando o ferreiro. Urquem pertencem ao quadro de H.M. Eubó. É o poderoso. De aqui. Você está preocupado com ter algum contato com eles? Em absoluto. Pois, vá em frente. Mas olhe. Há alguns muito traiçoeiros. Ao ir de novo a correr, olhou para trás e viu seu pai e os outros elementos do clã caminhando apressadamente pela outra calçada. O pai de Alois fazia um sinal à garota para que não seguisse adiante. Mas ela não fez caso. Já muito perto, e ela viu que uma criança forcejeava por soltar-se da mão de um vaqueiro, que o segurava de um ombro, zarandeando-lhe o cão. Outra vez com o pequeno. Agora tinha verdadeira fúria nos olhos de Alois. Oh! Estranho procurou ficar para trás a alguns passos de distância, para estudar a localização. A menina chegou a 2 passos da criança e do vaqueiro, que o seguravam. Oh! Solte-o! Ordem-o a Alois. Os vaqueiros que se encontravam em frente à ferraria deixaram de falar para fixar-se na bonita e jovem, pronto a passar um bom bocado. Viam que os compadres da bigorna se aproximavam e eram seguros de que é feito cenas cômicas e uma pitoresca tempestade de tacos, em que os compadres eram uns verdadeiros especialistas. Ninguém pareceu reparar na arrogante figura do forasteiro, nem da forma que estava Colt, uma forma que dava impressão de que eles só iam saltar das luvas para ir para as mãos do proprietário. Mais ainda, a forma com que usava as armas evocava um brioso cavalo piafando na linha de saída, impaciente por fazer milhas. Eu já disse que soltar o menino. Repetiu a jovem, mais impulsionada. Você sabe o que eu iria fazer? Tirar o cavalo. Mentira, respondeu a criança. Eu estava acariciando. A mim não me chama trapalhão pirralho como você. E, sem largá-la, com a outra mão, bateu-lhe o rosto. Alois se lançou sobre o vaqueiro. Era um indivíduo feute, muito recio e com pescoço de touro. Eu conheço muito a bem para saber que é incapaz de. O que tu dizes? Respondeu a menina, batendo-lhe com as mãos fechadas. Um breton soltou a criança e segurou-a à luz dos ombros. A mim não me importa que teu pai nos esteja vendo para dar-lhe um empurrão. O nome da criança surtia ao forasteiro o efeito de um relâmpago. De repente, ele se esqueceu de salvar qualquer classe de precaução, o que não o faz. Interveio Dix, o chegar da noite anterior para a cidade de Baival. Estava feliz. Chegava com o pé e isso que ainda ignorava o que ia acontecer com os bigornas. Lhe bastava ter por testemunha aquela preciosa menina e uma criança que se chamava Ben. O que acontece com vocês? Perguntou o que havia ameaçado-a. Alois. Que eu estou esperando que você faça bom o que você acabou de dizer. Empurra a esta senhora. Que dúvidas? A jovem, excitada, respondeu. Esse só é capaz de ligar-se a uma criança. E deu um pontapé na perna. O indivíduo se encolheu, emitindo um rugido. Alois, no plano de guerra, disse ao grupo. Nenhum de vós é capaz de levantar uma lagartixa do Rainbow. Os que há muito divertidas atesaram o rosto. O que a menina dizia faziam responsável pelo forasteiro. Um se decidiu a perguntar. Você o mantém? Se apoiarem esse besta que se atreveu a pegar um criança, eu afirmo isso e algo pior. Como que? Como que vocês são uns covardes? A tudo isso,
o que havia dado sinal, o ferreiro Urkin permanecia junto ao batente, com seu avental de couro, o martelo na mão direita, e na outra, as pinças com as. Era uma ferradura. Não longe dele, havia um cavalo alazão, de curta livre, muito belo. Esse era o cavalo ao que aludia o indivíduo grosso. Como que a criança tinha tentado roubar. O pai de Alois e outros compadres chegavam soltando respingos. O ferreiro Urkin deu levemente com o martelo no bigorna. A palavra de ordem era: não corrais. Nada vai bem, entre você vai ser entre galos jovens. E foi. 2 cowboys do grupo avançaram para Dix. Esse é o nosso companheiro, anunciou um. E o que ele? Ah, o que nós aprovamos. Pois, levai-o este recado, respondeu Dix, ao mesmo tempo em que disparou os 2 punhos. Os 2 cowboys encolheram, apertando os maxilares. O que recebeu o chute na perna tentou surpreender Dix. Mas ele se virou, e no momento o outro caía produzindo um prognosticador retumbo ao mesmo tempo em que levantava uma nuvem de poeira. Os atingidos nas mandíbulas foram lançados ferozes, os 2. Ao mesmo tempo, enlouquecido pela ira. Ali os aguardava. E, de novo, saíram disparados com os bracos implantados, caindo de costas. Os que restavam do grupo chegaram à conclusão de que não se divertiam, pois se havia nada vai bem entre seus colegas. Eram os aporreados. Decidiram intervir, mas usando as armas. Foi um erro. Os compadres da bigorna deram a voz de alerta. Vamos ver, meninos, se há um pouco de sanidade. Disse o pai de Alois. O primeiro que tire, deixamos como uma peneira. Advertiu Falk, o compadre que vendia e alugaram cavalos. Mas a sua intervenção era desnecessária, porque já Diggs intuindo o que os outros vaqueiros de Agathon e Ubó iam fazer, tinha. Bateu com as mãos as cabeças de seus colt. E com o olhar os convidava a entrar no jogo. Mas agora, em luta até a morte. Tanto a forma com que arqueava a figura, parecendo um tigre, a ponto de dar o salto, como a firmeza de seu olhar. Empuseram. Os dias que ainda não tinham intervindo-se correram a afastar as mãos de pistoleiras. Alois, a criança bem, o pai da jovem e outros compadres, olhavam suspensos a Dix, com um gesto de admiração. O meu instinto não me falhou. Soube escolher o que fogos de artifício espantara a estes gatos, dizia Alois, tendo recolhido um braço ao pequeno bem. O ferreiro Urkin dava pancadas com o martelo, fazendo que bigorna cantasse. Vin, o vereis algo bom. E chegavam muitos vizinhos de Baival. Até mesmo o xerife se aproximou-se, mesmo que de longe já havia avisado que entre os brigões havia pessoas do poderoso Agathon e Ubó. Dix, ao ver que os outros renunciam a tirar as armas, se dirigiu ao que atingiu a criança. Faz-me muito difícil que esta criança fora roubar o cavalo a um mastodonte como você. E eu ia roubar-me-lo. O que é que este cavalo? Tenho testemunhas. Auló, o grande cara, com o olhar buscava apoio para o que dizia. Não foi necessário que nenhum de seus amigos estavam preocupados. Fez. Alois, dizendo. Só dizes a verdade em que bem quer esse cavalo. Mas, repito que você está mentindo ao dizer que queria roubar-te-lo. Porque tem de valer mais a sua palavra que a minha. O ferreiro Urkin repiqueteou com o martelo, indicando-os compadres do clã, por meio do código. Esse cara é um majadeiro. A palavra de esta senhora tem de valer mais que a sua. Por isso que antes eu disse Dix. Uma criança não é capaz de se atrever a roubar o cavalo a um gorila como você. O indivíduo estava vermelho de raiva, mas não se atreveu a conseguir responder a Dix, como teria feito qualquer outro homem. Já conhecia a dureza de seus punhos. Esse bandido vai após este cavalo. E dirigindo-se ao pequeno bem. Você vai ou não depois dele? O gamo é meu. O senhor prometeu, Eubó. Respondeu a criança. É meu. É meu. Sempre será meu. E, com os punhos fechados se tapou os olhos,
chorando. Eubó fez-lhe uma charranada a este pequeno, explicou o pai de Alois, dirigindo-se a Dix. Durante alguns anos teve esta criança em seu rancho de repente. Está cansado dele e o pôs de sua propriedade. Oh, por que você não o quer em sua fazenda? Ignoramo-lo, pois. O mesmo bem se recusa a explicar-nos-lo. Eu vou contar, disse o Bemomoth. O aluguel era nosso pesadelo. Sempre que se enfurronava o carregamento de sal, comida, ou fazia qualquer outra trastada. Ao final, o padrão e nós nos cansamos. A criança afastou as mãos dos olhos. Eu botava sal da comida. Você mente, carne. O indivíduo levantou o punho, mas caiu em seguida diante da aflexível olhar de Dix. Então você foi expulso do rancho onde se tem suportado. Durante anos, disse Dix, colocando uma mão sobre o ombro da criança. Bem assentiu com um movimento de cabeça. Ou há muito que te expulsaram? Continuou perguntando Dix. Há 3 dias, respondeu Alois. Em vão lhe dizemos que venha à nossa casa, ou de qualquer amigo. Você quer estar só para atingir o rancho do patrão, pronunciou o Bemomoth. Carne, esperando a ocasião de poder lançar mão ao cavalo. Hoje que temos que ir fora das quadras para que o erraram, lançou-se sobre o cavalo, como uma mosca. Sobre um bolo. O cavalo é meu. É meu. Repetiu baseado na complexidade dos organismos, fechando-os punhos. Enquanto isso, Dix tinha calculado. Se fazia 3 dias que o criança foi expulso do rancho do poderoso Eubó. Era, sem dúvida, que foi ao receber a notícia de que Jason Marques tinha aparecido morto. Com toda a segurança, ao encontrá-lo morto, junto com os 2 indivíduos que o seguiam, teve de fazê-los crer que eles se tinham exterminado, sem qualquer intervenção estranha. A Eubó devia ter dissipado na esperança de ficar com o espólio oculto, por meio do pequeno bem. Era supor que o tinha em sua fazenda tantos anos, contando com que, um dia, Jason Marques sairia de presídio e se lembraria do filho da mulher que ele tanto amou. O que fazia no rancho de esse tal Eubó? Perguntou Dix, empregando intencionalmente um tom depreciativo, ao referir-se ao poderoso da comarca. Ajudava na cozinha. Fazia recados. Limpava as quadras. Explicou o pai de Alois. Você e o quanto lhe pagavam? Continua perguntando a Bench. A criança balançou a cabeça, negando. Como nada? Perguntou Dix, surpreso. A criança assentiu. E o que acontece com o cavalo? Continuou Dix. Você me prometeu. O senhor Eubó, eu disse há 2 anos. Será teu. Você pode dar nome. E eu a coloquei. Queimão. O choro não o deixou continuar. Tudo o que eu quero, eu o removem. Dix pensou em o cão Apache. Também o tiraram. Seu mesmo padrasto, Jason Marques, sem deixar de querer a criança. Seguindo o impulso de sua alma alucinada, matou-o, para que o criança sofrer. Esse cavalo é seu. Eu prometo, disse Dix, sem saber que o principal interessado, além da criança, ele estava vendo. Era a Eubó, que tinha acabado de sair do clube de criação de gado. Ao ter notícia de que homens de seu modelo eram o eixo de uma camorra, um homem de cerca de 40 anos, forte, largura de ombros, vestia um casaco longo e usava chapéu de abas. Retta, durante alguns momentos, havia ficado confuso entre a multidão de espectadores, refletindo em seus olhos cinzentos admiração e ao mesmo tempo ódio, especialmente quando Dix nomeou-o de forma tão displicente. Não se pode negar que você é arrogante, forasteiro, disse Eubó, abrindo-se passo. E pronto. Soube colocar do lado. Que mais simpatias pode acarrear-te? Depois de olhar a Dix, observou a menina, cujas bochechas estavam coradas pela excitação. Sim. Se tens colocado do lado mais vantajoso, repetiu Eubó, agora com um tom irônico. Quem é você? Perguntou Dix. Adiviná-lo.
Diggs olhou dos pés à cabeça e respondeu. Não é difícil de acertar o prego. Você me chama de arrogante. Vejo em você algo pior e daí deduzo quem é. O chefe do feudo. O acerto. O ferreiro quem deu com o martelo, a bigorna. O mal essa. Os compadres entenderam a mensagem. Também a Lois. E quebraram-a. Arior. Se você quer mais claro, eu acho que você é Agaiton Eubó. As risadas tinham feito que o magnata outro ponto favorável o rosto. Cuidado, rapaz. Chamo-me como tu disseste. Mas a mim, não se pode nomear como o fez. Ah, não? Como é que hei de abaixar a cabeça? De novo ouviu-se um murmúrio de risos. Você está caindo em uma armadilha, forasteiro, disse Eubó. Por fazer rir aos que nos ouvem, te inclinas para a paiazada. E não sabe que todos te abandonaram, se seus chuflas se colocam em uma pressa. A primeira em replicar foi a Lois. O ouça, senhor Eubó. Você está ameaçando a esse estrangeiro, e está nos afirmando que o timoratos. Quando deixamos ninguém na mão. Aponte um caso. O martelo, de Urken Tintineó. Venhamenena. Vá em frente. HYM Eubó, olhando para ela displicente, respondeu. Não discutiu com mulheres. Onde a pudes replicar, diz. Faz bem. Nada poria em claro. Mas você e eu sim. Podemos chegar a algo concreto. Uma vez que você é o proprietário do cavalo, que interessa. Essa criança, o que propõe para que o pequeno não chore? Não tenho por que me preocupar de crianças. E no que diz respeito a esse rogue, bastante paciência tive com ele. Todos estes anos. Você prometeu-lhe o cavalo. E? É a primeira notícia que tenho. Diggs ele se virou para olhar ao pequeno, e com um olhar lhe disse que se aproximasse. O menino obedeceu. Você prometeu o cavalo, senhor Eubó? Sim. Respondeu, bem com firmeza. Quando eu fiz isso? Perguntou Albert. Há 2 anos. Quando me marchei de seu rancho. Você me alcançou e para que voltasse, me prometeu que esse cavalo seria meu, e que poderia lhe dar o seu nome. HYM Albert Rampu RIR. Vamos lá. Foi quando, fazendo valer que todos nós importamos para você, você fugiu? Já me lembro. Mas devias ter em conta que, então, se compadeciam de ti porque você era muito criança. Hoje já é diferente. Por que é diferente, senhor Eubó? Pergunto diz. Porque já sabemos que é um arrogante sem remédio, como foi sua mãe, uma criança de salão, e seu padrasto, carne de presídio. Ia a prosseguir. Nesse momento o pequeno, bem abria. Um grito que era tudo um gemido. As mãos de Diggs agarraram do peito a HYM Eubó. A boca surra. Como diz isso antes de uma criança? Oh, larga-me. Melhor para você, se eu tiver as mãos ocupadas. Agarrando-lo de roupa porque se o livres pode ser que alguma suba buscar-lhe os queixos. Os subordinados de HYM Eubó não se atreviam a intervir, sabendo-se vigiados pelos compadres. Ninguém tem o direito de falar assim com uma criança. Continuou de. Olhe ao seu redor. Agora não provocou o riso dos que nos ouvam. Assista a todos. Soltou. HYM Eubó tentou em vão ignorar os olhares e gestos de repulsa. Dele o cavalo, Eubó ordenou Diggs. Mesmo que quisesse, não o faria, só porque um estranho se atreviu a mandar-me-lo. E vou fazer mais. Se separou de Diggs e se aproximou de Carney, o grande cara. Ninguém aprovava a atitude de HYM Eubó. Eu sou o dono desse cavalo e eu posso fazer o que me agrade. O mate, Carney. Mas o subordinado, além de que estava afetado pela hostilidade que advertia ao seu redor, sentia uma grande dor no estômago ante a ideia de ter que matar um cavalo como Gaimão. Você não se atreve. Dá-me a tua mão. E foi o mesmo Eubó quem se precipitou sobre o cinturão de Carney e puxou a arma. Diggs estendeu um braço apontando para Gamo. Lá tem o cavalo. Venha à sua cabeça. Eu esperar. Aqui. Tão logo aperte o gatilho ser rápido e atirar. Contra mim. Ao dizer isso,
apesar de que suas mãos ficassem distantes de as pistoleiras. HYM Eubó já havia lançado a andar, quando ela se virou. Para. Você está assistindo a Dix. Você acha que eu tenho medo? Tenho certeza que não. Por isso, vamos jogar esse cavalo contra a sua vida e a minha, respondeu Dix. Todos serão testemunhas que lhe darei a vantagem de ter o revólver na mão até que você dispare contra o cavalo e volte. Então, desenfundaré. E concordou. Aí você diz que não desenfundarás até que eu me retorne. O que eu disse? O pequeno Ben estava aterrorizado, olhando para o cavalo. Alois tinha o rosto iluminado pela indignação. Quantos assistiam o desafio sentiam vontade de cuspir para o magnata. Até mesmo seus subordinados desaprovaram a conduta do padrão. Viam escondida em um terreno escorregadio, que lhe era ridículo, porque não tinha sabido dominar seus impulsos de déspota. HYM Eubó foi aproximando-se do cavalo. Antes de chegar à cabeça do alazão, parou, permanecendo de costas. Disse: se você quiser se realidade com o seu nome, você pode dizer: como te chamas? Não perca tempo, Eubó. Mate o cavalo ou deixe a arma. Seguiu-se um denso silêncio. O ferreiro Urken afundava as unhas. O cabo do martelo. Os do clã se consultavam com o olhar. Você matará o cavalo. Os olhos do alazão parecia dar a entender que sabiam que passava e trasluciam algo triste e ao mesmo tempo sarcástico, como um resumo da opinião que lhe merecia o ser humano. HYM Eubó começou a levantar a mão armada, mas antes de chegar à altura da cabeça, começou a abaixá-la. Agora já não há saída, Eubó, advertiu Dix, sem lhe dar trégua. Eu mate o cavalo ou largue a arma. Você não vai abusar da vantagem que eu lhe concedido. Todos estão a passar um mau tempo e talvez você é o único que ostenta. Por quê? Presiento que é um covarde que não se atreverá a apertar o gatilho. Eu solte a arma antes que conte 3, ou dispararé. Os ombros de HYM Eubó acusaram um estremecimento. Seu rosto ficou branco e seu rosto se encheu de suor. 2. HYM Eubó deixou cair o revólver e se encolheu, como querendo esconder a cabeça nos ombros. Pouco a pouco foi voltando-se, atemorizado. Mas já de cara a Dix, que ainda mantinha as mãos longe das pistoleiras, rompeu a rir. Alguém dos presentes me achava capaz de matar um cavalo? Ninguém respondeu, exceto o martelo do ferreiro. Todos nós acreditamos nisso. O covarde. O covarde. O tilintar manteve-se durante alguns instantes, até que os comentários dos espectadores o afogaram. O cavalo é teu, disse Eubó, dirigindo-se ao pequeno, bem tornando-o magnânimo. E espero que o seu gamo sirva para levar o mais longe possível desta comarca. A criança não respondeu, nem sequer piscou. Olhou para Dix. Era ele, de quem esperava a autorização para aproximar-se do cavalo. É seu, respondeu Dix. A criança lhe rodeou a cintura com os seus braços e disse: obrigado. Então correu ao lado de Gamo, saltando sobre ele. Inclinou-se para beijá-lo no pescoço. Carney foi pegar seu revólver e procurou desaparecer do corro. Os outros companheiros esperavam uma ordem do patrão para empreender a retirada. Estavam abochornados por isso que consideravam uma grande derrota. O pior era que, pela primeira vez, já tinha alertado o chefe, que era capaz de sentir medo. HYM Eubó procurava a todo custo recuperar parte dos pontos perdidos, tornando-se o homem que tem um bom perder, disse a Dix. Sem dúvida que és um menino com um grande tempo. Sei apreciar o valor. Se você ficar na comarca, e você precisa de um emprego. Obrigado, Sr. Eubó, respondeu Dix, seguindo o mesmo jogo do outro, aparentando cordialidade. Mas nunca me paro em um lugar determinado. Quando eu contrato quando há alguma condução que leva à rota, que a mim me interessa. Será que você ganhou? Eu tenho muito e enviou muitas jogos.
Se para quando tenha preparada uma expedição te encontra ainda na Espanha, você sabe que tem um posto. O terei em conta. HYM e o Bo afastou-se com seus subordinados. Então, dentro da ferraria, os do clã cercaram a Dix. Oh, esqueça-se do emprego que Eilbo te oferece, disse o pai de Alois. A moça, que se achava junto à criança, disse: seria melhor falar no rancho. Há muitas coisas que você deve saber sobre a Espanha e sobre as pessoas que rodeia. Albert, seja hoje o nosso convidado. Diggs ele apontou para o pequeno. Tu também? A criança assentiu com movimentos de cabeça. Eu deviam fadar, exclamou Alois, rindo. Os 3 dias que eu estou te pedindo que venhas a nosso rancho. Quando um pouco mais tarde começaram a andar faziam rancho do compadre Tenney, o pai de Alois, os outros companheiros do clã, já em suas casas, colocaram em uso telégrafo. E Ig disse que os incidentes e procuravam que o ruído chegasse aos ranchos próximos, para que eles tivessem uma. Para os mais distantes, nos rotéis, gente que ignorava a característica de veteranos de Baival, é tapar meus ouvidos, gritando. Mas é que aqui todos são ferreiros. Capítulo 3. Enquanto o pequeno Ben estava longe da casa, montando a gamo, Dix dava-se a conhecer ao pai e filha. Venham, assim, de Ripton. E, mais uma vez, a realidade tem dado um de seus golpes de surpresa, superando a fantasia. Eu vim para Baival em busca dessa criança que está fora, e você, sem que eu lhe dissesse nada a respeito, me colocou em braços, disse isso olhando para as crianças. A menina corou, pois lembrava que não era precisamente o pequeno Ben o que, a princípio, ficou em os braços de Dix, mas a própria Alois. Ele também entendeu e esclareceu. Você me encaminha para a ferraria. Foi o martelo do ferreiro, explicou a menina. O pai, impaciente, deu-se com as mãos sobre a mesa. Vá, em frente. Porque você procura bem. Porque meu pai já se impôs essa missão, há anos atrás, mas descobriu-se que a criança havia desaparecido, certamente, porque a HY Eilbo gostava de tê-lo sob seu controle. Em seguida, falou que era filho do xerife Mervyn Buer, morto em Ripton em uma emboscada de pistoleiros. O pai de Alois, maquinalmente, tomei de um gole o copinho de uísque que tinha diante. Siga. Dix falou como se encontrou com Jason Marques, o padrasto de Ben. O tratamento que fizeram e como havia expirado. Tudo o que você pode ganhar como recompensa do achado de tais valores deve ser para Ben, concluiu Dix. Oh, você é muito generoso. Você se dá conta dos perigos que vai correr. Tão logo Eilbo e seus comparsas suspeitam que você está relacionado com o que escapou do presídio. O maior perigo está em que a criança sabe que eu sou o filho do xerife, que parou a seu padrasto. Não disse que foi Jason Marques quem matou o cão. Apache. A criança admirava seu padrasto, continuou Dix. Se decide calar onde enterrou o cão. Nada se pode fazer. Bem-lhe muito grato, disse Alois. Na verdade, todos nós, porque você nos tiver fornecido um espetáculo que desde há muito tempo estávamos desejando. Tessmanner. O poderoso HY Eilbo, tremendo. Equebro. RIR. Tenney voltou a encher o copo. Você sabe, menino, este é um grande dia. Eu vou comunicar aos meus compadres que há coisas gordas que saber. E se dispôs a sair de casa. Alois o sentiu. O que você vai fazer? Oh, convocar os amigos. Eu iria usar o martelo e a bigorna que tinha no estábulo. Mas que está no ar ainda, papai. Se alguma coisa chegasse aos ouvidos de Eilbo, tudo se iria para o lixo. É verdade, disse Dix. O principal agora é saber onde o pequeno enterrou o cão. Ia continuar, mas ficou preocupado comigo, com um gesto de desgaste. Alois Palsaboy e Palk onto. O que houve? Disse eu. Mesmo eu, que sei como se deu o encontro com Jason Marques, que o acompanhei à clareira do bosque, onde morreu. Eu acho que tudo isso é muito incrível. Para piorar, me
Tropeço com a criança, sem a necessidade de perguntar por ele. E há alguns milhares de dólares para ganhar. Por que os outros não? Tem de pensar que eu vou o meu? Digam-lo com sinceridade. Não. Lhes parecem demasiadas coincidências. O pai de Alois disse. Sim, à primeira vista, tudo parece muito preparado. Mas, de ti só podem duvidar que, e não se tenham visto em momento em que Eubó ameaçou matar o cavalo. Tu não. Você podia saber que ele não se atreveria a cumprir sua ameaça. Sabia. Conheço os covardes. Mas, por trás, tinha seus asseclas, que podiam disparar contra ti, sem aviso prévio, e tu não estás preocupado. Sabia que não fariam nada. Estavam no plano de retirada. Respondeu Dix, com simplicidade. Você é um bravo. E Tenney voltou a beber. A menina pegou o copo e o retirou da mesa. Basta, papai. Em seguida, vêm as queixas. Mas há o que comemorar, Alois. A forma de fazê-lo é demonstrando-lhe a Dix que confiamos. Nele que lhe prestará toda a espécie de ajuda para que bem fale de seu passado. Uma vez que saibamos onde viveu, quando, do cão, veremos que projetamos para ir lá. Eu tenho pensado, disse Dix. Claro que ainda não sei. Se nesta comarca haverá fazendeiros com possibilidades de contribuir para o meu plano. Tenney voltou a sentar-se, com muita calma. Vamos ver o seu plano. Formar um grupo, mais ou menos grande, que sirva de tapujo para levá-la pela rota que nos convenha. Isso tem que ser quando a criança nos tenha dito onde viveu o tempo. Que nos interessa. A manada a levaríamos por lá, e eu faria que a criança me conduzisse ao local onde enterrou o cão. Seguiu-se um silêncio. Isso é tudo. Pergunta Tenney. Sabendo onde está o túmulo de Apache, o resto ficará mais claro. Será o momento de fazer gestões na companhia. Cuidado! Exclamou Alois. A companhia possa querer aproveitar e apresentá-lo a você como um cúmplice. Dirou a rir. Tenha em conta que quando se cometeu esse assalto eu só tinha 17 anos e meu pai era um dos delegados mais integrais. Não importa. Podem extorsioná-lo, disse o pai de Alois. O que a minha filha disse que é muito possível. Haverá que ir com muito tiento na hora de pedir a recompensa. O que ele vai falar com a empresa, não serei eu, nem nenhum de vocês. Haverá a possibilidade de reunir um rebanho para levá-la pela rota que nos convenha. Não será necessário reunir muitas reses. Bastará uma quantidade que justifique que ir a 3 ou 4 condutores. Pai e filha se olharam. Alois, com os olhos claros ligados. A alegria. Balançou a cabeça assentindo. Há alguns dias, disse o fazendeiro Tenney, outro amigo e eu estávamos falando sobre a possibilidade de renovar o cattle. Na verdade, estávamos procurando um pretexto para airear-nos, levando nós mesmos nossas reses a qualquer mercado. Do norte. Até agora, temos limitado a vendê-lo aqui, aos agentes. Você não vai levar a mal que desta vez desligarem de seus agentes? Perguntou diz. E daí? Faz tempo que anunciamos que dia menos pensado nos encargaríamos nós mesmos de condução do nosso gado. Os preços deixam muito que desejar. E se agora fica bravo, pior para ele. Hoje mesmo falarei com o meu Eisenhower. Estava-me esta manhã quando foi armado da briga. Seguro que acederá a participar com. Ganhou na condução. No rancho de Tenney, havia meia dúzia de calças de ganga. O que se encarregava da cozinha já tinha o almoço a ponto. E moveu uma varinha de ferro em um triângulo também de o ferro. Pai e filha estavam a comer o mesmo que se condimentava para os jeans. Vou preparar a mesa, disse Alois. Encargue-se você. Avisar Bench. Lhe dava uma oportunidade para conversar a sós com o criança. Entendendo-lo assim, Dix disse. Se não o vejo muito propício para as confidências, não pressionaré. Encontrou em um canto do rancho, onde havia uma faixa de terreno adequado para servir de trilha. O pequeno, ao distinguir a Dix, levantou um braço em sinal de saudação e fez
Que o cavalo desse curtas arrancadas, que virasse usando. Como ixo as patas traseiras. Desaprovou? Randall, você está muito bem. Mas você saberá mais manhãs. Como eu te ensinar? Com certeza. Agora vamos para casa. Nos esperam na hora do almoço. Já de volta, levando as montarias ao passo, Dix lembrou. E ela disse que tudo o que tu quiserte. Rimavidos. Já de outra vez te tiraram alguma coisa. O rosto de Ben se ensombreciou. Era um rosto de facções finas, de grandes olhos castanhos. Olhando para o longe, disse: quando eu era pequeno e vivia a mãe, eu tinha um. Tchau! Você o roubou? Não. O mataram. Minha mãe já tinha morrido e eu vivia com meu padrasto. Mas ele me deixou só dias inteiros. Seu Zenhao, com o Apache. Meu cachorro, sabe? E eu de noite tinha medo e fazia com que Apache ladrara muito. Hesitou, como se não se lembrasse bem. Ou talvez, como se não gostaria de lembrar. Atiraram em uma noite. Eu sei o que sofrerias. A mim, de pequeno, morreu-me um. Tchau! Ainda me lembro que chorei. Como é que se chamava? Torpon. Por quê? Porque era um buenazo que sempre metia a pata, querendo fazer uma graça. Lembro-me de uma vez. Pôs-se a referir anedotas do cão Torpon. A criança começou a rir. Já estavam perto da casa, quando Dix declarou: eu procurei um túmulo por onde ninguém podia passar com Kovolos Nemressers. Um site muito alto, com uma covil de pedras. E alguma vez, apesar de terem passado muitos anos, eu aproximo ao túmulo de Torpon e a saudação. Olá, amigo. Ben estava animado. Eu também gostaria de fazê-lo. Exclamou. Um enterraste, mas não em um site tão bom como o que você enterrou a Torpon. Eu era muito pequeno e a Apache pesava muito. Ninguém te ajudou? Sim, meu padrasto. Mas naquele dia, estava de mau humor. E disse que não queria ir muito longe para cavar um buraco para um. Tchau! Então, tive que entrar em acordo com o lugar que ele quis. Você foi mau site. Não por ali pode-se passar o gado que pisoteia. Tumilau. Mas não é um site em que você enterrou Torpon. O túmulo de seu cão estará em um lugar muito alto. Verdade? Sim. Em um dos picos mais elevados da minha comarca. O meu está em uma encosta muito íngreme. Ao pé de a rocha. Meu padrasto, dias mais tarde, quando estava de melhor humor, me levou ao site e me disse que havia gravado na rocha. Era o nome do cão, e não sei que mais. O leu, mas não me lembro. Eu tinha escrito. Acho que sim. Eu não sabia ler. Agora eu sei um pouco, mas então, nada. Gostaria de lê-lo, se é que ainda se conservam as letras na rocha. Sam. Em que Espanha se encontra? Em Derro. Que idade você tinha quando você saiu de lá? Não foi. Me tiraram. Eu tinha então 5 anos. Quem te tirou? Uns homens que já não voltei a ver. Estive com eles, indo de um lugar para outro. Quanto tempo? Não sei. Pode ser que semanas ou meses. Um dia eu encontrei no rancho do senhor Eubó. Você recordarias o site onde enterraste a Apache? Sam. Bem, veremos a maneira de fazer uma visita ao seu túmulo. E agora vou te dizer mais coisas do Torpon. Referindo trastadas do vegeto Torpon, chegaram a casa. Ben não fazia mais do que rir. Na varanda estavam Alois e seu pai. Olharam para Dix e ele assentiu com um leve movimento de cabeça. Já, em separado, os três, referiu que a Espanha era Derro. Durante a refeição, Dix, a pedido do pequeno Ben, continuou, falando de Torpon. Tinha que inventar trastadas, procurando sempre um final cômico. A criança cada vez ria mais. Você conseguiu, disse-lhe, mais tarde, Alois. Sim, respondeu Dix, sério. E não está satisfeito? Não. Tenho a sensação de que você já jogou sujo com Ben. Por quê? Torpon não fazia tantas graças como eu lhe fiz. A creditor. Alois rompeu a RIR. Mas você é mais criança que Ben.
Isso o preocupa? Pois, vá fazendo-se a ideia de inventar mais trastadas, porque bem, meu pai e eu gostamos. E se levarmos o gado, a rota de Derro, haverá muitas horas mortas, em que todos precisamos de rir. O seu pai aceita levar o rebanho por Derro? Agora está falando com o vizinho Chuck. Talvez se adicione algum outro amigo e compadre do martelo e a bigorna. Asterisk, asterisk, asterisk. Foram adicionados muitos, todos os fazendeiros que desciam. Os primeiros colonos do clã só podiam ficar os que viviam na cidade e não tinham gado que justificasse a tomar parte na expedição. E o povo lamentavam, porque o de formar uma rebanho que ia a caminhar por um caminho diferente das acostumadas o tomavam como um duplo tapa, HYM. Albar. A primeira tapa era que reuniam os agentes que, entregando-se com gado, e que todos sabiam que dependiam de Eubó. O segundo golpe, o de renunciar às rotas mais fáceis, como, dizendo ao que parecia nortear a Espanha, não tememos seus represalias. Você vê, nós escolhemos o caminho mais difícil. Os velhos de Baival desejavam desde há muito tempo tirar essa espinha, o de viver sob a sensação de que não moviam um dedo sem a permissão de HYM e Ubó. Por isso, porque o consideravam um desafio ao magnata, se prontificaram a participar todos os fazendeiros do clã. Mas o que motiva a escolha da rota de Derro somente o sabiam Dix, Alois e seu pai. Nem mesmo a criança bem sabia que se devia ao túmulo de seu cão. O dia da marcha, Dix disse, não é seguro que passemos pelo mesmo Derro. Talvez nos desviemos um pouco, mas, de qualquer forma, sempre haverá ocasião de fazer uma pausa, você e eu, para visitar o túmulo de Apache. A inocente alegria que apareceu nos grandes olhos de Ben voltou a deprimir. Jogar sujo, de. A criança estava animado. E Dick se prometeu uma vez mais lutar ao máximo para que a empresa aurífera, há 7 anos atrás roubaram um carregamento de ouro, dara maior recompensa. E não tocaram um centavo, dizia-se, parecendo um martelo de qualquer elemento do clã, dando contra a bigorna. Os bigornas e martelos dos que ficavam tiveram seu trabalho no momento em que a cercava o rebanho. Povo enfilava um caminho que se perdeu entre montanhas. Que tudo corre bem. Se a vos envidiamo. Nos carros dos expedicionários, ziam bigornas que responderam: vamos virar, ou vamos festejar. Os ranchos dos que se encaminhavam ficavam defendidos por pessoal que os mais ricos cederam aos da modelo mais reduzida. A criança bem, Dix e Alois, desde a primeira jornada, procuraram ir na cabeça. Quando tentem e se misturavam com as outras pessoas, procuravam continuar mantendo contato, dirigindo-se a palavra. Uma manhã, faltando ainda um dia para entrar na comarca de Battle, um martelo e uma bigorna deram o alerta. Atenção! O que nos seguem? Alois lhe traduziu a chamada a Dix. Algo acontece. Recuaram para onde estavam os carros. O pai de Alois. Ele explicou. Não dissemos nada ontem, porque não estávamos seguros. Nos parecia que estávamos sendo seguidos. Agora temos testado. Os nossos se aproximou daquela colina. Os que se viam no alto da cordilheira desapareceram. Se escondem. É claro que deve decir-me-lo ontem, o interrompeu Dix. Lhes tivéssemos preparado uma armadilha. Você acha? Estou acostumado a dirigir por estradas frequentadas por os abigeus. Ao meio-dia faremos alto. Na realidade, o gado. Você precisa de um descanso. Até amanhã, não reanudaremos a marcha. Ao meio-dia, quando o sol aplastava tudo, se detiveram junto a uma aguada, onde havia árvores e rochas. Tinham ambos os lados estreitos regueiros formados pelos montes. Era um lugar que servia para que alguém pudesse se infiltrar, sem ser avisado, até chegar quase em cima do acampamento. Alguns manifestaram o seu medo. Nós oferecemos bandeja aos que nos seguem. Por quê? Não paramos mais para frente, em lugar limpo.
A resposta dos convencia. Diz escolher este site. O sábio que faz. À noite o viram. O acesso ao acampamento era tão fácil do que os seguiam não puderam resistir à tentação. Tinham a missão de causar o maior dano possível a rebanho, para que os fazendeiros não podiam então se gabar de que a rebeldia lhes havia produzido benefícios. Os atacantes renunciaram para os cavalos, porque os regueiros, por onde tinham o propósito de serem introduzida no acampamento, ofereciam todos os tipos de seguranças. A pé, primeiro descuidadamente, em seguida, prestando atenção em como pisavam, foram aproximando-se da aguada. O plano era fotografar de perto, a partir de vários pontos ao mesmo tempo. Disparariam contra o gado. Todos os pontos altos, apenas escurecer, foram repletos. Os condutores do rebanho. Diggs designou os sites onde tinham que ser colocado. Não farão fogo até que uma bigorna dê o sinal. O bigorna tinha que obedecer à indicação de Diggs, que faria 3 tiros para o ar. Junto ao batente ficaram a Lois e o pequeno Ben. Diggs não disparou até que 2 dos invasores quebraram o fogo contra o gado. Então, os invasores já estavam dentro do cerco de rifles. Diggs fez 3 tiros seguidos. A bigorna e o martelo deram a ordem. Como no tempo dos índios. O duro com eles deu o efeito que os pequenos montes se quebravam a quantidade de raios que guardavam em suas entranhas e saíam em coletazos de fogo por várias fendas. A partir de vários pontos as bocas dos rifles cuspiam fogo e chumbo contra os invasores. Por o pânico, os gritos e maldições se misturavam com o ruído que faziam o rolar das pedras, na sua precipitada fuga. Quando havia sombras movendo-se, os rifles não cessaram em seus cochilazos mortais. Quando por fim se fez o silêncio, a bigorna e o martelo anunciaram: voltem. Há que fazer uma contagem. Minutos mais tarde, comprovaram com satisfação que entre os condutores do rebanho não havia baixas. Quando amanheceu, examinaram os mortos inimigos. Entre eles encontraram alguns que reconheceram como pertencentes ao quadro de Agagoni e Ubó. Capítulo 4. O nome do cão se lia bem, mas não o de baixo. Isto eram letras apenas riscadas com a ponta de um prego. Mas sim pôde ler uma cifra, o 20. O número estava além do resto de inscrição, e tinha um relevo muito profundo. Diggs teve em conta os 20 passos que deveria dar para o sul. Talvez o número traçou o Jason Marques muito depois de ter sido enterrado o cachorro, e colocou mais cuidado em que o traço fosse mais profundo. A Lois tinha apartado ao pequeno bem do túmulo, para a distrair, pedindo-lhe que o acompanhasse onde estava a cabana que serviu de abrigo à criança, à mãe e ao padrasto. Diggs aproveitou o momento para raspar com uma faca o número. Pôs-se de pé, olhando para o sul, e calculou a distância de 20 passos. Viu 2 árvores quase no final da íngreme encosta. Entre as 2 árvores havia algumas matas. Um pouco mais abaixo, pequenos arbustos. Bem, agora não importa o local exato, murmurou Diggs. E foi se encontrar com a menina e a criança. Ei! Cabana apenas restavam alguns troncos em pé. Quando ali chegou, Ben estava explicando onde se estavam os diferentes departamentos. Afundado na terra encontrou um revólver velho, sem martelo. Eu dei o meu padrasto. Não servia, mas eu dei a pausa para muitos índios. Índios imaginários. Por alguns instantes, Ben se viu correndo pelos arredores da cabana, fazendo frente a grupos de Pelas Vermelhas. Vamos, disse Diggs. Todos podem pensar que pensamos. Encontravam-se muito longe do caminho que seguia o gado. Montaram a cavalo e empreenderam o retorno. Diggs procurava gravar em sua mente até os menores dobras do terreno. Já algo distante de onde estava a cabana, olhou para trás e o perfil de La Loma, em uma de cujas vertentes se encontrava o túmulo do cão, pareceu-lhe o lombo de um cavalo. Essa semelhança era que pensava lembrar em tudo. O momento. A Lois sabia que Diggs tratava de captar o maior número
possível de detalhes que possam orientá-lo, e evitava que o criança o distragera. Marchavam na frente, ela e Ben. De repente, Dix fez 2 tiros para o ar. A menina e a criança voltaram. Dix fazia-lhe sinal de que seguissem em frente, a galope. Desmontou, assegurando o cavalo junto a uma matas, tirou-o, rifou da cadeira e pegou uma pequena custa. No momento aparecia no topo. Joelho em terra, junto a uns penhascos, pôs-se a atirar com o rifle contra uma encosta arborizada. Nós vamos ao que interessa, disse Alois. O Dix sabe o que faz. Não. Devemos preocupar-lo. Aceleram. Bianca a encosta disparou. Ficava muito à esquerda dos 2 cavaleiros. Entre as árvores advertiu, em breve movimento, de indivíduos e cavalos. Os tiros de rifle impediam que ninguém tentasse cortar o caminho de Alois e Ben. Pouco depois viu-se que os indivíduos saltavam sobre os cavalos e desapareciam em costa acima. Era o momento de que Dix abandonasse sua posição. Rapidamente desceu, instantaneamente, galopava levando-a mesmo endereço de Alois e a criança. Quando os alcançou, disse: Você pode voltar. Não há que perder tempo. Galope desesperado continuaram atravessando profundas vales e ravinas. Quando estavam do outro lado de uma cordilheira, amainaram o passo. Os cavalos estavam cansados. Os 3 levamos bons cavalos, disse Dix. Quanto aos cavaleiros, com admiração olhou para Alois e a criança. A menina estava muito afetada, não pelo perigo que haviam corrido. Por que nos tem seguido? Perguntou, aproveitando que Ben se tinha adiantado. Você acha que suspeitar de alguma coisa? Há que temerlo tudo, respondeu Dix. É muito possível que sejam os que atacaram o rebanho e que tenham a obsessão de não queria voltar para o chefe, derrotados. Alois olhou esperançosa. Sim, é certo que apenas buscam exercer represálias. Não esteja tão segura, respondeu Dix. A estas horas, talvez. HYM e o boss saiba quem sou eu. O cacique da minha comarca, Edward, está em relação com Albert. As correspondências de que lhe falei me prejudicam. Albert tem por precisão que suspeitar que eu tenha ido para onde estava o diretor, de Jason Marques. Já deve saber que eu sou o filho do xerife, que parou para Jason. Se calou, olhando para a criança, que seguia em frente. O que acha? Perguntou Alois, vendo-o preocupado. Que terei que participar com vocês. Há que evitar que a você e a criança os relacionem com o que me proponho fazer. A menina não escondeu o desgosto que a notícia lhe produzia. Todos sentem muito, começando por mim e por Ben. Hei de procurar a pessoa certa, que sirva de intermediária entre a empresa mineradora e eu. Encontra-se em um povo que se afasta do caminho que leva o gado. Escurecer me separaré de vocês, e os que nos seguem não. Dar-se conta, se vê a si e a criança no rebanho. É preciso que se perceba que você não está entre nós. Para quando o alertam já terei percorrido muitas milhas. Fizeram uma viagem calados. Alois por momentos parecia me disgustada. Você é agora que vai pedir a recompensa. Eu vou testar a companhia, a ver o que estão dispostos a pagar. Se o que oferecem é pouco, deixar transcorrer o tempo, até que se mostram mais generosos. Não, há pressa. E onde aguardará você? Em Baival. Inclusive penso em voltar novamente com vocês. Vendido o gado. Os alcançarei no caminho, ou no mesmo cidade onde tem de vender o rebanho. Isso já gostei, mais Alois. O que povo vai-se agora para pesquisar a essa pessoa que servirá de intermediária? Diz, Sorrandou, respondeu. Para o seu próprio bem, não devo dizer. E um conselho, evite-a. A partir de agora, separar-se do rebanho. Você e Ben correm perigo. Nos vistos juntos por muito tempo. Chegaram a um rebanho, e quando já todos estavam inquietos por o seu atraso, haviam feito alto e estavam estudando a maneira de sair em busca dos 3.
Quando Alois referiu o incidente do bosque, seu pai olhou para os outros elementos do clã. Parece que Eubó deu a seu povo a ordem de não voltar. Veziel. Quando estivermos de volta em Baival, lhe-haremos compreender que não é bom mexer com a gente. Agora o que devem preocupar-se é de levar a rebanho por locais mais seguros. Se necessário, façam menos caminho em cada jornada, mas milha que avancem, que ofereça as maiores seguranças, aconselhou Dix. Em seguida disse que ao anoitecer se separar de eles, todos se mostraram descontentes. Convém que eu me separe de vous, continuou Di. Talvez com isso tirasse de cima a esses moscones. Quando a noite chegou, Dig já tinha tudo acordado com Alois e o seu pai. Calcularam os dias que lhe restavam ao rebanho para chegar ao mercado. Então já vou estar de novo com vocês. Levava provisões para alguns dias. Na hora da despedida, disse a Ben: faça tudo o que lhe diga Alois. Eu o farei. Mas você também deveria obedecê-la. E? Não entendo. Ela não quer que você se vá. Por que nos deixa? Tenho assuntos a resolver longe daqui. Alois estava perto de onde Dix tinha o cavalo. Ei! Escuridão serviu de escudo para a menina. Assim ninguém pode dar-se conta de que seu rosto revelava uma grande afectação. Desejo-lhe sorte, Dix disse-lhe, tendendo-lhe a mão. Os bigornas de Baival celebrarão o seu retorno. O de todos, porque voltaremos juntos. Momentos depois perdia-se em uma das primeiras rochas, apagada pela escuridão. Asterisk, asterisk, asterisk. No momento em que o xerife Frander se dispunha a fechar o escritório para dormir em sua casa, Dix lhe colocou por trás, apoiando o dedo em sua volta, disse, desfigurando a voz: agora as pagará todas juntas, xerife Niader. Eu sou um enforcado por você, que vem pedir-lhe contas. No primeiro momento, o xerife Niader, de cerca de 50 anos, ficou imóvel, acreditando alvejado por um revólver. Mas o último que disse Dix foi com voz normal e o xerife Rickenhiss, o condenado, e rompeu a rir. Depois de reforçar a mão, passaram para o interior da escritorial. Você tem algum convidado? Perguntou Dix, indicando o departamento onde estavam as células. Não tenho ninguém há várias semanas. Gostaria de alojamento, diz? Obrigado. O que eu quero é falar a sós com você. Encerramento. A porta. A coisa é importante. O xerife Niader fechou por dentro a porta que dava para a rua. Já no escritório, olhou para Dix. Como te pareces com o teu pai? À medida que você faz anos. Acho que era assim tal como és agora, quando trabamos. Amizade. Realizando-se trazer à tona a amizade que o liga ao meu pai, o xerife Niader, porque hei de precisar de todos os recursos para que você secunde o meu jogo. O xerife Niader fez um gesto de alarme. Outra vez, diz. Outra vez o que? Pergunta extranado. Já te disse que não posso ajudar para encontrar os covardes que terminaram com seu pai. Fez geckos. Mas todas sem resultado. Você deve acreditar em mim. Agora não se trata disso, xerife Niader. E rapidamente Dix relatou seu encontro com Jason Marques. Sim, eu ouvi que escapou do presídio. Interrompeu o xerife. E deram com ele? Sim, eu acho que já o tenho encontrado. Os corvos são muito snack. Niader ficou olhando para ele, confuso. O que tem que ver os corvos? Os corvos costumam ser descobertos onde se esconde a carniça. Falou tudo o que se referia a Jason Marques, desde o momento em que se aproximou de uma noite para sua cabana. Porém calou-se que o ponto de referência para dar com o saque era túmulo do cão do pequeno Ben. Você conhece os detalhes do assalto ao e-mail. Me diga o que sabe, concluiu Dix. Oh, então Jason Marques terminou. E o xerife ficou pensativo. Tanto seu pai como eu não considerávamos um mau sujeito. Mas bem, um aporreado pela má sorte. Quem tomaram parte no assalto? Os que iam no correio testificaram que eram 5 indivíduos. Bom, este número chegou a um acordo. Depois de muitas discussões,
A princípio, uns diziam que 3, outros 7 ou 8. O que não admitia dúvidas era que um dos atacantes caiu morto a tiros e que os outros iniciaram a retirada abruptamente, levando o saque. Organizaram-se batidas em vários povos. E um dos ladrões se lhe acorralou. Defendeu-se como um feroz e foi morto. Mas não se lhe encontrou nada em cima. O xerife fez uma pausa, passando uma mão pela testa. Oh, que tempos! No total, passaram-se 7 anos, e eu tenho a impressão de que, então, era um menino como tu. Passei dias com suas noites montado a cavalo. Também, outros xerife. E seu pai foi o que teve mais sorte. Jason Marques foi a colocar-se-lhe no meio do caminho. Dava o efeito de que fugia de seus próprios comparsas. Isso é o que eu ouvi dizer a seu pai. Quando entrei na prisão, começou a amenazar-me com que me mataria tão logo se viu livre. Mas acho que o que eu dizia para disfarçar, diante de seus asseclas que havia se entregado para fugir deles. Isso me revelou o seu pai, certa vez, quando Jason já estava no presídio. O mesmo Jason me confirmou. Disse que respeitava muito a meu pai. Tudo respeitávamos, Dix. Seu pai era o exemplo do bom xerife. Os outros ficamos muito anões se nos compare com ele. Agora é chegado o momento de recorrer a essa amizade que ligava para o meu pai. Eu preciso de você, xerife Nader. Jason e eu fizemos um acordo. Escondendo o lugar onde se encontrava o saque, revelou que se referia à sua recompensa. Uma terceira parte para você. O resto, para o diretor de Jason. Essa criança foi muito infeliz. O pequeno. Lembro-me que seu pai esteve há algum tempo preocupando-se com ele, mas parece que desapareceu. Já o tenho encontrado, graças a Jason. Você conhece-a. Elementos da empresa que perdeu, o frete de ouro. Eu tentei vários acionistas. Quanto ouro disseram que haviam perdido? Oh, cada um disse uma quantidade. Mas isso deve constar dos livros. Os livros podem ser arranjados. Lá você pode fazer constar que foi perdido o dobro do que na realidade roubaram, e os acionistas pagaram o pato por partida dupla. Se não me lembro mal, os responsáveis da empresa disseram que $500,000 é muito ouro para ser enviado em uma diligência. Só usavam guardião. De outras fontes, soube que o ouro não rebasava $250,000, puxando muito por alto. Convide-os a juntarem $40,000 de recompensa, decidiu. Diz. O xerife olhou para ele surpreso. Você está falando sério? Muito a sério. Tanto se ultrapassa a casa do $1,000,000, como se é menos. A recompensa será de $40,000. Além disso, sei que além do ouro, a companhia, os assaltantes levaram outros valores. Nenherias. O importante era o da companhia. Você está disposto a servir de intermediário? Mas, Dix, qual desculpa eu vou dar para justificar que estou ciente do local onde se encontra o espólio? Nenhum pretexto. Deve limitar-se a dizer a verdade, que um homem merece uma confiança, veio visitá-lo para que sirva de intermediário. E terá que dizer o seu nome. É tudo o que tem a esconder. O resto, o local onde se encontre o saque, não terá que calar-se-lo pela simples razão de que você o ignora. Na verdade, ainda não me tenha revelado. Nem vou contar. Coisa ignorada, coisa que não se pode dizer. Você corre o risco de que alguém o pressione. Se o apuram muito, diga que sou eu quem lhe pediu que actue de intermediário. Não, recusou o xerife. Direi que um dos detidos que estiveram nessas células me fez essa proposta e que, somente quando anuncie na tabuleta que a empresa aceita, ele aparecerá para indicar o site. Diront-peu à rire. Quem vai acreditar que esse misterioso indivíduo se apresenta sem mais garantias do que uma ligação na placa? Isso é muito infantil. Então, terá que confiar na sua palavra. Você é um homem integral. Muitos anos de desempenhar o cargo de xerife falam em seu favor.
Desta vez terão que reconhecer que o cargo de xerife é algo mais do que olhar uma chapa. Você e eu podemos reivindicar a profissão. São confiáveis em seu palavra, como xerife, que é de distrito, e terão que confiar em mim quando chegar o momento de dizer quem é o que faz a proposta. Então, terão de confiar em mim como filho do falecido xerife Mervyn Buer e como candidato à estrela de Ripton. Niader olhou para ele surpreso. Você vai se apresentar para a eleição de xerife em Ripton? Queriam que eu fizesse. E não aceitei. Referiu-se o ocorrido na eleição. Niader cada vez parecia mais intrigado. Então, não te interessa esse cargo? Bom o que fazes. Interessa-me a estrela. Talvez fosse a mesma que usou meu pai. E por ela eu penso voltar. Asterisk. A uma jornada de diligência se encontrava o povo de Gorbat, onde estava a sede da empresa de mineração. O xerife levou 3 dias de licença, deixou o cargo de um ajudante e partiu para longe. Dix ficou esperando em Frander. No segundo dia o xerife já estava de volta. Apenas chegar me deparei com 2 elementos de a companhia e lhes expus a minha missão. Ao princípio se posa. RIR. Acreditavam que brincava. Em seguida, responderam-me que, mesmo em o pressuposto de que o que eu tinha enviado o fizesse em sério, o processo levaria muitos dias. Disse-lhes que não podia esperar. Pois volte a Frander. Já lhe comunicaremos o critério da companhia. E aqui estou eu. Muito bem. Eu tenho de alcançar um rebanho cujo destino é Sachin. Se você tem notícias da empresa antes que prazo de 8 dias, cabografe o xerife de Sachin, para que a entrega do telegrama ao que está ali presente da sua parte. Se as notícias las mais tarde, de 8 dias, terá que cabografar o xerife de Baival. Para ambos os escritórios irei para saber se há resposta. Naquela mesma noite, Diggs empreendeu o caminho, em busca de Manada. A chegou 2 dias depois. O primeiro cavaleiro que o viu deu a notícia a um dos que estavam em um carro, e no momento soou a bigorna. Outro caminhão pegou a notícia e a repetiu. Logo que alcançou a cabeça do rebanho. Diggs está de volta. Na frente iam Alois, seu pai e o pequeno Ben. Ei! Menina ficou alguns instantes sem cor no rosto. Não é para tanto, filha. Ele repreendeu seu pai. Mas, tu entendeste? A menina não acreditava há muito de saber o código de compadres. Tão maravilhoso, parecia-lhe que tinha acabado de traduzer. O que tem de particular que Dix ter voltado? Haverá terminado o trabalho mais cedo do que esperava. Ao ouvir bem que ali havia voltado, pôs-se a pio como um índio e empreendeu o retrocesso, olhando para o final da manada. Alois queria fazer o mesmo, mas no último momento desistiu. Muito bem, aprovou o pai. Ele virá a Diggs aqui, se é que quer ver. Não tardou a se juntar a eles. Depois de saudar o pai de Alois, disse: aqui tudo correu normal. Eles renunciado a segui-los? Não. Seguem trás ou para os lados. O normal, antes que nos deixes, respondeu, rindo. E você como foi? Em princípio, tudo bem. Agora falta saber a resposta da companhia. Quando chegarmos a Gorbat Podme, encontre a resposta. Naquele dia, o bando fez mais estrada do que nos jomadas anteriores. Apesar de que a maioria eram veteranos. Condução de gado, só agora é que ali se encontrava com. Eles se sentiam seguros. De vez em quando as bigornas cantavam. Isto vai bem. Agora já estamos perto do fim. Quando acamparam, se montaram as guardas. A Dix lhe tocou. Uma das primeiras, mas todos queriam que não fazer guarda, pois sabiam que ele estava muito cansado. Alois foi em sua busca, antes de oscurecer. Sim, estava no alto de uma penha, desde o que podia bater. Uma vasta extensão de terreno. A mim não me permitem fazer guardas, mas ninguém se opõe. Para ajudar os que estão mais cansados, disse. Assim que, você pode dormir um pouco. Mas antes quero dizer que há 2 dias Ben me fez algumas confidências.
Se lamentava de que nunca, nem mesmo sua mãe o quis de verdade, plenamente. Como ele gostaria de ser amado. Respondi que, e não devia falar assim de sua mãe, que ele era demasiado pequeno para julgar. Minha mãe me queria, mas à sua maneira. Era o padrasto a quem queria de verdade, me respondeu. E, antes de que eu tivesse tempo de razonar-lhe, acrescentou. Também o padrasto me queria, e eu odiava. Por que dizes isso? Quando morreu, mãe, ele me odiava. E matou o meu cachorro. Oh, matou ele. Deu-me pena e medo. Ao dizer isso, não chorava, mas seus olhos acuchilavam o ar. Pobre criança. O que você pretende fazer com ele? Atirou a Alois. O pegou de surpresa. E? Penso em colocá-lo economicamente, para que lhe deem uma educação. É muito inteligente, talvez, nos estudos que chegue a ser alguém. Mas não é isso que eu tenho feito. Ele o admira. Você quer. Esses dias não tem feito outra coisa do que falar. Você. Se tudo se resolve a favor de bem, o que fará você? Você colocá-lo em um colégio e vê-lo novamente costas? Ficou pensativo. Levá-lo comigo seria um desastre. Eu não influencia em nenhuma parte. Seguiu-se um prolongado silêncio. Diggs estava quase deitado, meio recostado contra uma rocha. O sonho se ia tomando conta. Telly, o deveras, vigiará você? Sim. Durma. Você é uma grande garota, Alois. Uma grande menina. E assim adormeceu, falando sobre ela. Quando Alois foi convencida de que estava dormindo, inclinou-se sobre ele e com os lábios lhe roçou a boca. Tu sim és um grande garoto, Diggs. Capítulo 8. Em Sachin, enquanto vendiam rebanho, Diggs foi para o escritório do xerife. Este era um homem de cerca de 30 anos. Primeira vista, não lhe inspirou confiança. O xerife de Frander não lhe foi enviado um telegrama para que o entregasse a quem viesse em seu nome. Ainda não me disse um nome, respondeu. Da Estrela. O xerife de Frander, a menos que tenha havido mudanças. Desde que eu fui, se chamava Niader. Você nunca ouviu. Naumir? Isso não importa agora. Como se chama você? Você já recebeu o telegrama. Você diga-me seu nome. Agora já não tinha dúvidas de que aquele era um xerife. Vasco Camoras. Mas ali não se arredrou. Encontrávamos-se na escritório, Cezinhos. Com a esquerda agarrou-o do peito. Você recebeu o telegrama. O que há? Perguntou, Adenido. Não pode você ter ideia do que eu sou capaz de fazer. Como eu coloque alguma cola. Eu lhe custaria caro. Não há testemunhas que podem me acusar. Preste atenção. E isso não. Taxara Pegadas. Deram-lhe com o punho no estômago. O xerife tentou a encolher, mas ali, com a mão esquerda, o que o obrigou a manter-se ereto. Botarate. Existe um telegrama para o que perguntar na nome do xerife Niader. E com o punho direito, fez uma finta. Sim. Se apressou a dizer. O tirou de uma gaveta. Enquanto Diggs ler o livro, não perdia de vista para o xerife. O telegrama havia entregado aberto. Diggs foi expressa em seu rosto uma grande ironia. Há que fazer algo mais. Não o levam a sério. Isto dizia o telegrama. Diggs o salvou. O xerife, crendo surpreendê-lo, tentou sair para a rua. Diggs agarrou um buraco. Convém que o povo ignore o que aqui passou. Eu o negaria e se alguém acreditava a acusação, você perderia. Muita tamanho. Assim, o melhor é que fique entre nós. Ele virou as costas e se encaminhou para a rua. O xerife esteve alguns momentos sem saber o que fazer. Quando chegou à porta, viu a Diggs entrando em Telegrafos. Uma vez que tomam a brincadeira, ouvi-lo. Vou por meu conta. Não assinou. Ia dirigido ao xerife Niader. Uma vez completado, telegrama foi a reunir-se com os do rebanho. Naqueles momentos estavam entrando as reses nos currais. Os compadres da bigorna estavam muito satisfeitos. O muitas vezes negócio faziam os capitostes de Eubó. Aquinos, dado duplo e por cabeça, dizia o pai de Alois. E, além disso,
Temos nos divertido na condução. Eles decidiram passar todo o dia seguinte em o povo. Do outro, empreenderiam o retorno. Se alojaram em pousadas que ficavam próximas umas às outras, e se distribuíram os bigornas, se acaso tinha que dar o alerta. Na mesma pousada, se alojaram Alois, seu pai, Diggs e o criança. No dia seguinte, já com o dinheiro ganho nos bolsos, reuniram-se todos em um salão, proprietários e James. Diggs tinha à sua direita Alois. À sua esquerda, a Chuck, cuja fazenda se encontrava muito perto do de Tenney. Ei, Diggs, o xerife aqui parece muito interessado por você. Toda manhã não fez mais do que perguntar como se chamas. Dissemos-lhe que ali, mas ele queria saber o sobrenome. E se deram. Como diabos iríamos fazê-lo, se o ignorar-nos? Tenney e sua filha o sabiam, mas a eles não os interrogou. Zareph. E o que fez o xerife? Parece que por fim se deu por vencido. Deixou-nos. Mas um tempo depois nos tropeçamos com ele, quando fomos telégrafos para avisar os amigos que estava tudo resolvido. O xerife estava em custódia? Sim. Tinha acabado de cursar um telegrama, quando entramos. Tudo isso, eu ouvi a Alois. Ao ver a Diggs preocupado, perguntou: eu também tenho algo importante. Acho que sim. E depois de hesitar alguns instantes, sem deixar de olhar para o rosto da menina, disse: você. Lhe sobram encantos para marear, o mais tranquilo. Eu quero que vá a telégrafos para cursar um telegrama, dirigido à sua mesmo rancho. Isso será o pretexto. O que eu corro atrás dela é saber a quem dirigir um telegrama o xerife aqui, e o que diz. Eu vou agora mesmo. 15 minutos mais tarde estava de volta. Tudo tem sido muito fácil. O funcionário é um tontaina aqui. Não sabe dizer outra coisa que sim, senhorita. Com muito prazer, senhorita. Aqui tenho o que lhe interessa. Deram-lhe um papel. Dizia: o nome é Diggs. Não pude descobrir-me. O mais interessante era que ia dirigido a um homem que residia em Gorbat, onde estava a sede da companhia. Menira. O boas notícias? Perguntou a jovem. Em certo modo, sim. Isso mostra que alguém da companhia tomou a sério a proposta que lhes foi feita. Minha intermediário. Mas, por outro lado, é uma prova evidente que sabem que a oferta saiu de mim. Terei que aguardar. O nosso, Alois disse, com firmeza, deve dar-se conta de que os complicado em ao diabo com tudo. Interrompeu ela. Apenas se você fica no nosso rancho, bem, não escapará. A criança se encontrava sentada ao lado do pai da menina. Não fazia mais do que olhá-los, como se adivinhasse que falavam dele. O olhar de Ben era muito triste. Você se dá conta? Pac onto a Louis. Certamente está pensando que queremos desentendemos dele. Diggs fez-lhe sinal para que se aproximasse. A criança se levantou-se apressadamente, rodeou a mesa e foi a situar-se entre Alois e disse: Alois me ofereceu um trabalho no seu rancho, e eu aceito. Assim terei ocasião de mostrar-te algumas manhãs que poderá fazer com um gamo. Os olhos da criança foram umedecendo-se. De repente, rodeou com os braços o pescoço de Diggs. Tenho sua palavra de que vai ficar com a nós. Separou um braço do pescoço de Diggs e apoiou a mão sobre um ombro de Alois. A jovem se emocionou ao ver que a Ben incluía aquele vocábulo, nós. Um dos fazendeiros reparou no afetados que estavam os três e perguntou: o que é que acontece? O pai de Alois deu alguns golpes com o copo na garrafa de uísque, já quase vazia. Fez isso porque não tinha à mão o martelo e a bigorna. De rigor. Mas todos os do clã entenderam que o som do copo e da garrafa dizia: não te metas em calcinhas de um cara mais gordo porque for us are ********. Empreenderam o retorno a Baival, usando um caminho muito mais curto do que o que empregaram na condução. Já na comarca, o primeiro rancho que os viu deu a sinal na bigorna. E, pouco depois, os que ocupavam os hotéis de Baival estavam tapando-os os ouvidos, perguntando se ali todos
Eram ferreiros tornando a concorrência. Carros e cavaleiros soslaiaram os respectivos ranchos para ir todos para o povo e dar maior solenidade à chegada. Alinharam os carros no centro da cidade, juntamente com os cavalos, e os homens começaram a espalhar-se por vários saloons. Os compadres que haviam ficado na aldeia ouvia com inveja o que relatavam os colegas, mas em seguida voltaram para suas casas para ficar alerta. O tempo foi dado sinal. Alois, afetada, foi em busca de Dix. Você já ouviu o martelo? A partir de então. Mas eu não entendo o que dizem. Papai e seus amigos querem dar-lhe um susto. HYM e o Bo. Ei, os martelos. Anunciam que se aproxima do povo. Com muita custodia. Há que evitar o choque. Estavam em um portal. Ali se dispunha a atender ao funcionário de uma pousada, quando interrompeu a menina. Os faremos desistir, disse Dix. E dirigindo-se ao empregado. A pousada. O que queria me dizer? Um amigo de você está na minha pousada. Dado isto, deram-lhe um papel dobrado. Quando Dix leu, sentiu um arrepio. Eu preciso de ajuda. Eu quis me matar. O ex-xerife Niadir enfatizou o ex, dando-lhe maior significado. Dimidu. De cor. Umas notícias? Perguntou Alois, com ansiedade. Venha comigo. Precedidos pelo empregado, se dirigiram para a pousada. Não. Uma das salas mais afastadas, encontraram Niadir, deitado em um leito, com a cabeça com os olhos vendados, o rosto deformado. Os golpes. Diggs não encontrou palavras para lamentar-se. Considerava-se culpado do que aquele bom homem estivesse em tão lamentável estado. Como aconteceu? Perguntou devidamente, depois de tocar-lhe uma mão. 2 dias depois que recebi sua resposta, tive visita no meu escritório. Com decepções me fizeram sair do povo para um lugar onde diziam que haviam encontrado 2 homens mortos. Estavam levando-me de um lado para o outro, até que se fez noite. Então me conduziram a um site, onde havia um carro de luxo, e lá começou o interrogatório. O que queriam saber? Primeiro, o local onde estava o saque. Quando convenceram de que eu o ignorava, me pediram que eu desse o nome do que me deu a missão de entrevistar-me com a companhia. Foram vários ao mesmo tempo. Me neguei a dizer. Bem mal feito. Eu lhe disse que se não tinha mais remédio que falar. De todas as formas, já sabem que sou eu quem leva. Isso. Sim. Eu percebi que quando caí, quase sem sentido. Inclinou-se e zombou de mim. Imbecil. Nós sabemos que é ali, o filho de seu amigo, o xerife. Power. Você pode seguir a mesma sorte que seu falecido amigo. Se você está falando. Depois de uma pausa, Niadir acrescentou. Lá me deixaram. E quando eu recobrei, eu decidi não voltar. O povo. Eu tenho me refugiado em vários ranchos, viajando de noite. Aqui entrei quando estava bem escuro e as pessoas de esta pousada me é leal. Enquanto falava, que não deixava de olhar para a menina. Diggs os apresentou. A menina estava abalada pela a nobreza e o templo, que advertia o xerife Niadir. Por que foi assinado o ex-xerife? Perguntou Diggs. A primeira coisa que fizeram antes de começar o interrogatório foi tirar-me a chapa. Lembra-se da devolvidos. Os martelos e bigornas continuaram anunciando. Ele chega, e o Bo. Leva muitas pessoas. Esta senhora vai ficar com você. Enviarei homens que os protejam. Eu tenho de ocupar-me agora do nubarrom que se sobre o povo. Alois olhu alamada. Diz. Você não está em condições agora para enfrentar com Eiubo o furor lhe brilhar nos olhos. Não se preocupe. Sei medir os passos. Saiu para a rua. Em alguns momentos, cada um dos que tinham tomado parte na condução do rebanho sabia o site que tinha que ocupar ao longo da rua. Diggs enviou para a pousada a criança, o pai de Alois e 3 veteranos munidos de rifle. A não ser os carros e o grande número de cavalos de cadeira que se viam na rua, se tivesse dito que Baival vivia uma de suas horas mais sombrias.
Apenas se via pessoas nos claustros. À frente de um grande número de cavaleiros apareceu Agaguni e Ubó. Vestia um casaco longo, usava chapéu de aba reta e calçava botas de tubo. Sua atitude não podia ser mais altaneira. Na arcada, que enfrentava com o escritório do xerife, apareceu-diz. Recostou-se contra uma coluna e começou a acender um cigarro. Agaguni e Ubó, ao vê-lo, parou sua moto e desceu. Outros 3 indivíduos seguiram o seu exemplo. Os outros companheiros, eles cuidavam dos 4 cavalos. Agaguni e Ubó avançou a pé, seguido a curta distância dos 3 subordinados. Já de volta, perguntou, em tom irônico. Já se vê, respondeu Diggs, também com um tom burlão. Quando soube que tirar parte da expedição, lamentei. Esse menino corajoso ainda me guarda rancor. E recusa-se a trabalhar para mim, eu disse. Então eu tenho parabéns de que não aceptaras o emprego que lhe ofereci. Diggs ainda estava recostado contra a coluna e olhava de soslaio. Que faziam os 3 subordinados? Tentavam subir a calcada, para continuar, até ser colocado atrás de Diggs. Ergueu de repente. Temos que falar? Ei, Ubó. Diga aos seus 3 lacaios que não se aproximem mais. Os 3 indivíduos fizeram um gesto de raiva. Albot. Espocou um sorriso. Você está em um plano agressivo. Eu vou tivessem de que o acusar de algo muito bom. Ei, Ubó. Oh, Zareth. Chamou, com a voz muito alta. Sabia que a estrela se encontrava no escritório. Oh, momento apareceu. Perno portal. Alhando Azaradoe. Diz a Elbo. Ouça isto. Começou Diggs. Eu acuso a Agaguni e o bode. Instigar um ataque ao rebanho de cerca de homens que não cometeu mais um crime que sacudir o monopólio que Eubó exercia sobre todos os pecuaristas da região. O magnata contraiu o rosto. Você mede as tuas palavras. Isso é muito grave. Já sei. E posso provar que o que digo é verdade. Ei! Uma voz minha sairão homens que reconheceram os que caíram em um covarde ataque ao rebanho. Pertenciam à sua modelo muitos dos mortos. Ao diabo o testemunho de alguns tipos que me tens. O meu modelo desfila muita gente. Os contrato por uma temporada e depois vão da comarca, quem sabe para onde. Nada tenho que ver com o que vos pode acontecer. Já esperava isso? Eubó. É a desculpa que sempre apresenta. O covarde que nunca responde o que manda fazer aos seus subordinados. Não toleraré que um amigo de 3 cêntimos me insulte. E moveu uma mão, indicando os 3 subordinados que se lançaram sobre Diggs. Apenas se moveram. Diggs deu um salto para trás desenfundando o revólver do lado esquerdo. Os outros conseguiram segurar as pontas. Apenas tirar o revólver da bolsa, com a palma da mão direita, deu ao martelo. Bastou um segundo para que os 3 indivíduos deixarem de constituir um perigo. Hym e Ubó, como transtornado, olhou para os 3 mortos. Não! Imediatamente, temendo que os que se encontravam a cavalo intervir, gritou, situando-se no meio da rua. Oh! Ninguém deve atirar contra este indivíduo. Quero! Vivo! Repetiu a ordem, como obcecado. Era como se eu estivesse sozinho diante de seus asseclas. Eu o quero vivo. A fronte se lhe encheu de suor, e era com dificuldade, como se o risco de cair morto a tiros o corresse ele. Não Diggs. Seus subordinados, recebeu a ordem com desagrado. Acabavam de cair 3 colegas de trabalho, e o chefe saía amparando o agressor. Não se explicavam. Diz, sim. E sorria. Era um sorriso assustador. Por quê? Significava. Agora Diggs compreendia que tinha feito o bem em calar todos, a Lois e ao mesmo xerife Niader, em quem tinha total confiança, o lugar onde se encontrava o saque. O que não se sabe não se diz, se repetia mentalmente, enquanto observava como gesticulava Eubó. Existiam torturas piores do que as que utilizavam os índios para fazer falar o de maior dignidade. Você já fez bem em lhe dar essa ordem, surdo Diggs.
Por quê? Se seu povo não se atreve a empunhar as armas. O rei. Ambos os lados da rua. Em portais e janelas asomavam canhões de rifle. Os capangas de Eubó creram então justifica a proibição do chefe. Eubó se alegrou de que aqueles fuzis pudessem justificá-lo e disse a Dix, para manter. Tinha-me dado conta de que nos ameaçavam essas armas. Eu não quero sacrificar aos meus homens. Maldito o que se importam com seus subordinados, o hiena. E eu te importo vivo porque eu sou o único caminho para chegar ao saque. Respondeu Dix com o olhar. Em tom sarcástico, Dix respondeu. Nota-se que você é muito atencioso com seus homens. Isso fala muito em favor de si mesmo. Só que, em Baival, nem os caros acreditam. E depois do começo, continua de pé a minha acusação de que você ordenou atacar o rebanho. HYM Eubó acreditou que era o momento de passar para o contra-ataque. Para isso o estava empurrando Dix. Como você se atreve a acusar ninguém? Você? Oh, Zeraf. Leia isso. A estrela situou-se na borda do portal. Com mão trêmula, pegou o papel. Com aquela atitude de assoreamento, espera-se que o cargo vinha muito largo para um problema tão cabeludo como era intervir em uma questão em que de um lado estava toda a comarca e do outro HYM Eubó, com todo o seu poder. Como vacilara o xerife em fixar a vista no papel? Prorrompeu Albert. Se você não sabe ler, lhe direi o que está escrito. É um mandamento do xerife de Ribton, para que este seja indivíduo levado para lá. O acusado de ter facilitado a fuga de presídio do condenado Jason Marques e de tê-lo matado. Depois. Sim. O pai deste indivíduo parou para Jason, acusado de ladrão, e o filho o solta para entrar no elenco. Dix, imutável, se aproximou do xerife, pegou o ofício e que o leu. Depois pôs-se a quebrá-lo em pedaços pequenos. Eubó tentou impedi-lo, mas ao inclinar-se sobre Dix, recebeu um golpe fulminante na mandíbula. E recuou, ao perder o equilíbrio, caindo no meio da rua. Dix puxou arbocados e ficou a olhar para as pessoas, que ainda se encontrava a cavalo. Ainda não vos decidis a atirar? E se vos incitou que você faça? Vou desenfundar. HYM Eubó se apressou a levantar-se e, colocando-se de costas para Dix, levantou os braços. Não lhe dispareis. O sabe que está perdido e procura morte. Que idiota! Exclamou Dix, Randall. Ao chegar a este povo, eu conheci a menina mais maravilhosa. Os que estavam na condução são testemunhas de que eu aproveitava menor oportunidade para colocar-me ao lado de Alois. Pedido relações e eu aceitei. Quem? Conhecendo-a essa menina bonita, você pode pensar que, tendo a sua afeição, posso querer morrer? Tal silêncio havia na rua, do que muitos que se encontravam muito longe o ouviram. E para aqueles que não podiam ouvir o que foi dito pelo Dix, estavam os bigornas e martelos. O Dix e Alois são noivos. O Dix acaba de declarar. O Porus! Exclamou o pai de Alois, que permanecia com um rifle em uma janela da pousada. Bem pôde decir-me-lo. Amém. E foi em busca de sua filha. Esta se encontrava em quarto do xerife aporreado. O que está acontecendo, papai? Pac onto Alois, alamada. Você não ouviu os bigornas? Sim, eu ouvia. Antes que seu pai aparecesse, já os tinha ouvido e interpretado. A menina coro. Oh, você podia ter me dito. A repreendeu o seu pai. Eu também Dix pôde decir-me-lo a mim. Respondeu Alois. O pai olhou para ela, perplexo. Então, você é uma enganifa para manter a Eubó. Eu não sei. Porque ninguém se tem preocupado com a possibilidade de vir a explicar o que acontece na rua. Disse, exasperada. Eu só sei que Dick foi carregado a 3 e que Eubó sempre ido para o chão, de um soco. A pousada é muito longe para ouvir o que falam. É por isso que eu deixei bem sair, respondeu a menina. O que me contará tudo. Pouco depois de sair o pai de Alois, chegou o pequeno Ben.
Venha Sastidel. E agarrando a cintura da menina, rompeu a chorar. Vamos, bem, não me assustes, disse Alois. O que acontece? Entre soluços a criança contou o que tinha ouvido. Oh, mencionar que Elbo acusou diz de matar Jason Marks. Depois de facilitar a fuga, o xerife Niader interveio. Isso é um coxim embuste. Eu te digo eu, pequeno, que eu fui um dos que perseguiram o seu padrasto. Referiu-se à criança que tipo de homem era o pai de Dix. Seu padrasto foi procurar Dix porque os mesmos que lhe facilitaram uma fuga o acorralaram. É a certeza de que Jason morreu. Como Dime diz. A menina olhava para a criança, muito impressionada. Se você é capaz de duvidar de um homem como Dix, talvez. Não é tão injusto que ninguém te queira plenamente, como você. Você acha que tem direito, comentou amargamente de Alois. Se sentou em uma cadeira e ficou ensimismada. Benj permaneceu alguns instantes com a cabeça inclinada. Em seguida, foi se aproximando de Alois. Eu acredito em você e em Dix. Há reservas em suas palavras, bem. Você não tem culpa de recelar de todos, respondeu Alois, acariciando-lhe a cabeça. Mas, se realmente me quiser, faça caso do meu rogo. Procura. Que ali não se dá conta de que as dúvidas dele. Como farás? O menino balançou a cabeça várias vezes, assentindo. Em frente ao escritório do xerife seguia o debate entre Dix e H.Y.M. Ilbot. Depois que ele levantasse os braços para conter a sua gente dizendo que Dix queria morrer, perante a réplica burlona que lhe deu o jovem, Eilbo ficou uns instantes intrigado. Virou-se lentamente e olhando para Dix com gesto de provocação. Perguntou. Porventura, Alois sabe quem você é e o que você fez. Dix avançou até onde estava Eilbo. Eu sempre tive os Tenney por pessoas decentes. Apesar de que você também me interessa vivo, neste mesmo instante deixará de resolar como não esclareça o que acaba de dizer. Todos puderam notar que Eilbo tremia ao sentir a olhada diz. Eu disse que eu sempre tive por pessoas decentes para os Tenney. Agora, concretamente, isso refere-se ao Sr. Tenney e a sua filha Alois? Sim, claro. Pois acabe. O que pensa deles agora? Que são dignos de todo respeito. E o que você acha de mim? Eu me baseei na demanda, o que fez com que o xerife Ripton. Isso é papel sujo. Já viu o caso que tenho feito. Isso pode lhe custar caro. O xerife e Ripton. Se o cargo continua um tal Willey. Isso não é um xerife, mas um monigote de Edward. Você não tem mais base para me acusar de ter levado à morte de Jason Marques. H.Y.M. Ilbot respondeu. De momento, não tenho outra base. Mas eu prometo descobrir. Eu também, Eilbo. E garanto que se eu dissesse de algo, não terá escapatória. HY Eilbo, nervoso, lhe virou as costas e montou a cavalo. Iam a sair quando Dix perguntou o xerife. Não lhes ordena que se leve isso? Apontou para os 3 mortos. Sem necessidade de que o xerife falar, os subordinados, por respeito aos que já não viviam, nenhum bigorna tocou, anunciando a retirada. Capítulo 6. De volta aos ranchos, em um dos carros foi colocado o xerife Niader. No trajeto, Dix colocou o cavalo ao lado do que estava sentado sobre o criança. Tenho que lhe dizer algo muito importante, bem. O pequeno pensou que ia a história que tivesse duvidado. Ele apressou-se a dizer. Eu lhe quero a você, Dix. O tanto como a senhorita Alois. Porque sei e acho conveniente que saiba tudo. Referiu-o, o que motivou que ele apareça por Baival. Seu padrasto expirou, verdadeiramente me de ti. Doeu o que fez. Com o cão. Você não deve manter rancor. Seu padrasto passava por alguns momentos muito maus. Eu não me lembro o que você fez de errado. Dix falou do saque. Se me acontecer alguma coisa, outras pessoas de toda a sua confiança saberá onde está escondido o ouro. Seu padrasto queria que colocasse uma recompensa e eu tenho feito tudo o que tenho
Encomenda será dividido em 3 partes, 2 serão para ti. A outra, para o xerife Niader, que por colocá-lo neste assunto sempre, estado a ponto de morrer. E para você nada. Eu me contentarei com a recuperar alguma estrela. E com que? A senhorita Aloys interrompeu-se, como coibido. Bom, isso já discutirei com ela. Quando faltava pouco para chegar ao rancho, vários cavaleiros de HYM e Ubó apareceram no caminho, cortando a passagem. Todos empunhavam armas. Ainda pessoas de Tenney e de Chuck ia junto. Se apresentaram a defesa, enquanto Bigorna que ia no carro onde estava deitado Niader começava a espalhar sinal de alarme. Alguns dos que estavam no caminho, subordinados de Eubó, distorceu o gesto ao ouvir a Bigorna. Oh, essa gente se comunica a golpe de martelo. Zugerium. Vários tinham ouvido dizer que ainda contavam-me, mas nunca o creram. Isso, sim, que se deram o sinal de alerta, o consideraram muito possível, e levantaram os revólveres, enquanto avançavam tentando. Foma zemitia culo. Os Jigs, a um sinal dele, retiraram-se após os 2 carros. Que quereis? Perguntou o Jigs, o único que se deixava ver. O nosso padrão quer falar contigo. Nós temos que te levar ao seu rancho, respondeu o que capitaneava o grupo. Dizei-lhe o vosso padrão que eu estarei no rancho do Sr. Tenney. E que, se você quiser me ver, já sabe onde pode. Hallam, é preciso que você venha com a gente. Aqui não ocorrerá o mesmo que o povo. Aqui dispararemos sobre. Oh, então é tarde. Fogo. Aldanu diz. De perto e de dentro dos carros começaram a sair projéteis de fuzil. Caíram 4 indivíduos. Os outros começaram a lugar, disparando. Adalondradamet. Em poucos instantes ficou claro. Caminho. Os 4 cadáveres foram colocados em ambas as margens da estrada. Agora, depressa. Diz. Chuck e os seus homens se dirigiram para sua fazenda, prometendo recorrer. Tão cedo parece alarme. Você diz que não é necessária ajuda. Disse-lhe Tenney. Oh, menos, por agora. Eu vou. E já em sua fazenda, comunicou. Você passou o perigo. Mas continue alerta, compadres. Diggs dirigiu-se ao pai de Aloys. Estou a meter, num gente se vira. Vocês, ao fim e ao cabo, não têm por que pagar as consequências deste assunto. Não se preocupe, com tal de ver a Eubó dobrar a testuz. Todos iremos barato sair com algum membro quebrado. Não, rancho estaremos seguros. Já devem ter verificado que se presta-se para uma boa resistência. Se nos atacam, com tal de que possamos detê-los meia hora, chegará o socorro. Seus malditos bigornas estão constituindo o pesadelo de Albert. Como bigornas? Às vezes gastam piadas pesadas. Esquira. Isso, Aloys. A menina veio sem o menor receio. O que, papai? Algum de meus compadres se dá de engraçado, e quando você e eu estávamos na pousada, e ali na rua, discutindo com o Eubó, vai uma bigorna e solta. Diggs acaba de declarar. Quando exatamente você estava discutindo com o Eubó? Não. Tem má sorte essa compadre. Claro. Os outros, acreditando que era verdade, têm repetido a notícia em sua bigorna. Aloys estava encarnada. Diz. Você permite que sua filha e eu marchemos em frente. Eu tenho algo que dizer-lhe, mas não quero nenhum bigorna perto. Ah, muito bem. E Tenney se colocou junto ao carro, dentro do qual estava agora, além do xerife Niader, o pequeno Ben. Quero dizer, Aloys, que os bigornas não fizeram mais que repetir o que eu disse. Eubó tratava de fazer crer os que nos ouviram que eu queria morrer, e que, por isso, o Tessafaiva. Então eu disse, isso, que você é muito bonita, que eu e você. Me entende, né? Eu não acho que haja melhor prova para provar que eu não quero morrer, se garante que você se interessa por essa pessoa. Aloys respondeu soslayando o essencial.
O que interesse empurrando-a para você para desmentir a Eubó, que não queria morrer. Mas, você não compreende? Ele quer que está vivo. Por o que? Ninguém, nem sequer aos seus asseclas, pode explicar o motivo. Mas você deve imaginar o que quer que esteja vivo. Porque enquanto eu incentive manter a esperança de que pode dar-se com o tesouro enterrado, para mim, isso é uma salvaguarda, mas pode falhar. Algum ressentimento poderia disparar-me a traição, a desobedecer ao chefe. Seria absurdo que eu me levasse esse segredo. Por isso, quando chegarmos ao rancho, por escrito, o lugar onde eu disse Jason que escondeu. Não fales assim. Interrompeu ela, tuteando-lo, o semblante demudado. Nenhum queremos saber onde está. Encontre esse maldito ouro. Tu achas de viver? A toda costa. Você deve viver. Se é que de fato se importamos algo. Você não tem que hesitar, Alois. Acho que meus olhos te terão dito muitas vezes o que sinto por ti. Ela se escudou, para não responder que esse sentimento dele era correspondido. Eu falo tanto de mim como do pequeno bem, como a minha pai e seus amigos. Todos te estimam. Agora eu gostaria que isso significa estar firmes que me refiro a ti. Exclusivamente. Eu te quero, Alois. A menina quebrou a RIR. Tu mesmo confessaste que não arraigas em nenhuma parte. Haverá que deixar passar algum tempo para que tu mesmo te responda sobre a sinceridade desse sentimento. Eu só preciso de sua resposta. Depois de um silêncio, ela respondeu. É cedo ainda, Dix. O ficou olhando para longe, apertando os maxilares. Ela sorriu, aproveitando que ele não a olhava, e levantou o braço, fazendo vários movimentos com a mão. Seu pai não os perdia de vista, e ao perceber o que indicava a mão de sua filha, saltou para o interior do caminhão, pegou o martelo e começou a bater a bigorna. A cada golpe que dava, o ferido Niader fechava os olhos, crendo que a cabeça lhe desabava. Mas não protestou, pensando que a coisa devia ser muito importante. O diabo com o martelo. Ruzungudi. O que acontece agora? A seu pai? Está comunicando aos amigos que continua a não haver perigo. Respondeu, fazendo esforços para não rir. Mentia. O que a bigorna e o martelo gritava era: ah, é verdade. O Alois e Dix são noivos. Asterisk, asterisk, asterisk. No dia seguinte, à meio da manhã, quando o rancho de Tenney já estava transformado em uma casa, começaram a Paris House. HY e o bônus implorou que vir, para mais garantia de que pensa ver a Diggs em paz. Chegavam do povo e dos ranchos. Por fim apareceu o carro de HY e o Bó, guardado por 3 cavaleiros. Estes desmontaram e ficaram entre os que tinham que rir de testemunhas. Do carro desceu primeiro Eubó. Em seguida, um homem de cerca de 35 anos, que vestia-se com tanta ostentação, como o magnata de Baival. Na varanda aguardavam os Tenney, pai e filha, e Dix. Apenas desembarcaram os 2 passageiros, o carro se afastou, situando-se frente a onde estavam os grupos de vizinhos. Senhor Tenney, disse Eubó, tirando o chapéu, ao tempo que fazia uma reverência a Alois. Não se preocupe se lhe digo que tanto o senhor, que me acompanha como eu desejamos manter uma conversa privada com Dix. Pode ser vista de todos, aqui mesmo, na varanda. Como estão? E por que não? Responde Tenney. Os assuntos de Dix são dele e não nossos. Aí tem cadeiras e uma mesa. Vamos, filha. Tenney e a menina desceram os degraus e foram para adicionar aos grupos de vizinhos. Dix convidou com o riso a que se sentados. Os 3 ficaram ao redor da pequena mesa que havia na varanda. Me apresentarei eu mesmo, disse o que acompanhava. Alba, sou representante da empresa para a qual você fez você. Certa proposical. Diggs assentiu com um movimento de cabeça. Bem, convidou-a para que prosseguisse. Trago-lhes poderes para responder-lhe que a companhia aceita. É mais, está disposta a entregar de imediato, e para
Isso trago o cheque. Os $40.000 que você pede. Como recompensa. Você não terá necessidade de deslocar-se ao site onde se encontra escondido o ouro. Bastará que nós trace um plano. Tudo isso foi dito em voz baixa. O indivíduo puxou uma carteira do bolso e dela extraiu um cheque. Levava o selo da companhia de mineração e uma assinatura ilegível. Não havia nele nenhum valor. Como você pode ver, está em branco. Já vou, respondeu Dix. Decidimos fazê-lo assim, prevendo o caso de que você estava incomodado com o atraso na resposta e gostaria de subir o preço. Vou ser sincero, a companhia está disposta a pagar 50.000. Diggs moveu a cabeça em sentido negativo. 60.000, propôs o indivíduo, embora desse 1 milhão. Por agora, eu não estou disposto a divulgar o sítio, disse Diggs, sem se preocupar de que falava. Muito alto. Tanto Eubó como o outro se contagiaram do tom alto. Isso é absurdo. Prefere o Ilbot. Para além disso, você deve saber que a lei pode obrigá-lo a revelar onde se encontra escondido o produto de um roubo. Gritou o delegado. Bem, esperara que a lei se aproximar de mim, disse Diggs. Eubó e o outro se olharam, os dois com expressão encolorizada. O que você pretende com isso? Perguntou o delegado. Muito simples. Em primeiro lugar, ter a certeza de que trato com gente honesta. Nós não somos. Perguntou o delegado. Eubó não é. Quanto a você, alguém que apareceu na porta, disse. Esse sujeito é ainda mais miserável. O homem que tinha dito isso tinha a cabeça com os olhos vendados. Oh, que se dizia representante da empresa palideceu ao reconhecê-lo. Zareth, o que você faz aqui? O que me pergunta você? Larson, você? Por si estava errado. Não lhe tenho dito a Diggs que suspeitava que era você o indivíduo que aguardava no carro? Quando me questionaram. Quando eu caí, meio inconsciente, você falou, zombando de mim. Isso pelo menos queria dar a entender quem estava zombando. Mas estava irado, quanto agora. Sempre que nós falamos foi em tom amável. Aquele timbre colérico eu não o conhecia. Larson, como também não acreditava. Capaz de covardia que fizeram comigo. Larson ia palidecendo. Em vão tentou excusar-se. Não. Vieram as palavras. Muito bem, disse Diggs. Caro vai custar à companhia o ter utilizado a você para maltratar um xerife como Nieder. A empresa não sabe nada. Prorrompió Larson. O cálice. Ordenou Ilbot, frenético. Aqui há algo que resolver entre nós, Diggs. Você pode me ouvir à parte. Por que não? Ficaram em um canto do alpendre. Larson ia fugir, quando Nieder lhe arrimou o canhão de um revólver em um lado. O parado. E, sem chamar a atenção. A verdade era que os grupos de vizinhos pareciam não notar nada de anormal. Continuaram falando como alheios ao que acontecia no alpendre. Mas estavam transmitindo palavras de ordem. Era como se utilizaram bigorna de chambou ou de barro. Podemos chegar a um acordo. Diggs, ofereço-te a metade do saque e cuidarei de sacudir a empresa. Propôs Eubó, em tom conciliador. Mas se eu desejo lidar com eles, tenho de tirar alguma coisa. Eubó se encontrava de costas para os grupos. Vermelho. IRA amigo. Você precisa ter acesso se quiser juntar-se com as crianças. Dentro do carro aonde meus homens apontando-te com um rifle. Os outros 3 que se encontram misturados com o público estão perto de Aloys e seu pai. Todos estão confiantes. E deve estar grávida. Sabem que a mim não pode suceder-me nada. Oh, esse é o seu erro. Fez uma careta sardônica. Se o saque tem que ser para outros, não me interessas vivo. Olha o carro. O rapaz fez como que obedecesse. Mas em seguida virou, colocando-se outra vez de cara a Eubó. Este já tinha uma expressão de triunfo, tirando um revólver da sobaquera, convencido de que o surpreso. As chamas que surgiram as armas de Dixon. Segram. Eubó cambaleou alguns instantes e rolou para a escada.
Vários projéteis escavadas na fachada da casa. Procediam do rifle que estava no interior do carro. Os dois lados começaram a entrar balas no veículo e o que segura o rifle, sem largar a arma, caiu no fundo do carro, sentado, atravessando o teto, várias vezes, antes de explodir. Os três que tentaram encanonar a Tenney e a menina não puderam fazer mais do que roçar com a gema de os dedos às pontas, pois no momento foram aprisionados. Os corpos dos vizinhos, e pressionando todos eles, parecia que fossem estrujar-los. Ao fazer Diggs o primeiro tiro, gritou: "O Ashes Niadir." Mas o xerife fez algo melhor: lançar-se ao lobby da caça, agarrando a cintura de Carson. Ali, no chão, ficaram a coberto dos projéteis. Bem, eles são testemunhas de que a entrevista foi realizada em São de Paz, disse Diggs, com ironia. Os três indivíduos presos por os vizinhos estavam Broncos. Não foi necessário pressionar-lhes demais para que falaram. Disseram que tinham a missão de levar a Tenney, a sua filha, como refém, no caso de que não tivesse Diggs chegado a um acordo com Eilbo. Também ordenou que fizemos com a criança. Confesso canção nuclear que o resto do modelo encontrava-se pelos perto do rancho, à espera de um aviso para atacar. Então entrou em ação Bigor na Tenney. Respondeu o Dechuk, e o de um rancho situado mais longe passou o aviso para outro. Depois de um tempo, um grande número de cavaleiros se aproximava do rancho de Eilbot. Com eles estava o xerife. A morte do chefe havia desmoralizado a todos os capangas, e se entregaram, sem resistência. Um juiz para que urgue nos negócios de Agathon Eilbo sugeriu diz. Isso foi feito. Em o capital de Eilbo, encontraram uma multidão de montes. Alguns dos que trabalharam para ele apareceram demais envolvidos nas jogadas sujas e foram carneiros. Mas a sorte dos que confiaram em Eilbo não preocupava em absoluto a Diggs. No momento em que o rancho de Tenney cessaram os disparos, Diggs se ocupou do xerife Niadir e de seu prisioneiro. Os dois estavam deitados no átrio. Agitou a Niadir para que se incorporasse. O xerife mal podia sustentar-se pelo esforço que havia feito. Tudo me dá voltas. Talvez não seja o golpe que eu dado com a cabeça, mas pela alegria de ter este pássaro. Estou como embriagando, disse Niadir, sentado em frente a Larson, com que você se oferecendo para convencer a companhia, enquanto se propunha recrutar pessoas para que me apelira. Foi por ordem do Sr. Eilbo. Ele sabia por Pre-Laird que ali estava aqui, por isso do butim. O aporreado xerife olhou para Diggs. Parece que não despistaste a Pre-Laird ao desaparecer de sua comarca. O ameacei voltar, e isso deveu induzir-lhe a enviar alguém atrás de mim. A Lois e a criança bem, que desde o interior da casa tinha ouvido tudo o que disse Eilbo, esperavam um momento de intervir. A menina não pôde esperar mais e disse: "Tudo arranjado, Diggs. Agora que garantam as autoridades de resolver o que resta, a companhia poderá resolvê-lo vós." E olhou para a jovem e o pequeno ao mesmo tempo. "Já sabeis, $40.000, nem um centavo a mais." A terceira parte para o xerife. Niadir, eu não quero nada. Rejeitou a cabeça com os olhos vendados. Você é velho, Niadir. Já é hora de se aposentar do cargo. Trazarei um plano e não o soltareis até que a empresa desembolse esse dinheiro. Tem de ser, sem condições. Tanto se encontra um saque, como se não, essa recompensa, você tem que dar. Mas eles pedirão garantias. Respondeu a Lois. Não há mais garantias de que a minha promessa de que o plano está traçado por mim, seguindo as instruções de Jason. Não podia enganar o pequeno. Ben se aproximou de Diggs e tocou no braço. Eu não quero nada. Só desejo que você não nos deixe. Vou me ausentar por pouco tempo. Eu tenho algo que terminar. Redirigindo-se a Larson. Quem é a estrela do Zerf Niadir? Larson, como atordoado, moveu os ombros
e murmurou. Não sei. Onde desistiriam. Os que espancaram o xerife terá que pagar. Pior para você se demoramos a dar com eles. Larsen se pôs a tremer. São, de modelo, de Ed Vlad. Estarão em Ripton. Dix olhou para Neader. Há 2 estrelas que recuperar, em uma mesma comarca. Asterisk. À última hora, Diggs decidiu esperar os elementos da companhia. O plano estava feito, e o guardava a Lois. Mas ela estava disposta a não utilizá-lo. Tens de ser tu quem se depara com a empresa. Mérito é de vocês. Por se surgia algum elemento com vontade de jogar sujo, Diggs decidiu esperar por eles. Chegaram vários carros ao rancho de Tenney. Larsen estava bem seguro no rancho, e o xerife Neader já estava quase em reposição. Quem presidia a companhia era um homem orado, muito sincero. Pegou além Diggs e revelou. Quando aconteceu o assalto, eu era um mero acionista. Não. Os livros consta a quantidade de ouro que se declarou como perdida. Então seguram a companhia de homens sem escrúpulos. Alguns deles eram amigos do falecido Eubó. Isso quer dizer que pode ser que nos encontremos alguma surpresa, se dermos com o ouro. Estou autorizado a não discutir a recompensa que você pede para essa criança e esse xerife velho. Agora darei o dinheiro. E não reclamam, se a coisa falhar, disse Diggs. A direção da empresa está disposta a correr esse risco. Diggs lhe estendeu a mão. Obrigado por confiar em minha palavra. Ao outro dia empreenderam a marcha para Derro. Vários operários foram contratados. Tiveram que cavar em uma larga área. Quando os picos deram com uma caixa de madeira, Diggs passou um lenço pela à frente e deu-lhe um estremecimento. Correspondeu ao cavar em uma larga área, porque também apareceram bolsas de couro, contendo ouro em pó, além as barras que havia na caixa. Jason teve de fazer várias viagens, disse o presidente, pegando além Diggs. Tinha que fugir de seus próprios comparsas, e certamente estava indo para o salto de mata, deslocando o saque em várias vezes. Não deixaremos uma polegada de terreno sem examinar. Eu tenho algo urgente para fazer. Você acredita que o encontrado podem dar-se por bem gastos os $40.000? Mais do que o ouro, o que nós buscamos aqui é salvar um princípio. Expulsamos os que então tinham a direção da companhia, e para alguns de nós invada o remorso de que talvez fomos injustos. Agora se verifica. Já me notificam o resultado. Me deixou com o xerife. Neader. Desejo-lhe boa sorte. Diggs olhou para ele estranhado. Você é que sabe o motivo de minha viagem. Alguma menina bonita me pediu para tentar dissuadir essa viagem. Prometi tentar, mas lhe deixei entrever que seria inútil, dada a sua tenacidade. Repito, desejo-lhes muita sorte. Obrigado. Depois de um tempo, o xerife Neader e Diggs estavam cavalgando estrada de Ripton, onde havia 2 estrelas que recuperar. Capítulo 7. Sinto muito, colega, admitindo que seja verdade, que você diz que é xerife. Se duvida, por que não telegrafia a Frander, onde me conhecem como xerife há mais de 10 anos? Disse Neader, no escritório do xerife Willie, que ocupava o cargo. Porque Diggs recusou-se a apresentar-se na escolha. Dá-se o mesmo que lançado ou que esteja convencido. Você denuncia um fato sem mais provas de que a sua palavra. E eu não posso com isso ir ao rancho do Sr. Laird para que me entregue a determinados homens. Certos homens que eu buscarei anteriormente. Pelo menos, há 2, que são as que se apresentaram no meu escritório para me enganos. Não posso fazê-lo. Eu sei que a minha área. Aqui ninguém é capaz de cometer um ato tão árduo como é bater um Zeraf. Este diálogo teve lugar, bem entrada a noite. A porta de a rua estava entornada. Alguém havia entrado sem que o xerife Willie o advertiu. Eu sou seu distrito, disse Diggs, aparecendo no introdução, e você vai ver como assim que há alguém capaz de
Deixa ser-lhe a cara a um xerife. Willie se levantou de um salto e se dispunha a preparar um revólver, quando Niader, sentado, fez pairar o canhão de um arma pela borda da mesa. Calma. A mim não me atacaram com armas, mas com os panos. E Diggs está disposto a fazer o mesmo com você. Diggs já estava ao lado de Willie. Agarrou-o do peito, com uma mão, e com a outra começou a bofeteá-lo. Em Baival, alguém mostrou um ofício do xerife aqui, pedindo meu transporte, sob a acusação de ter sido cúmplice. A fuga de Jason Marques e de ter dado morte. Assigner. Wiley. Ele enfiou o punho na boca. Separou-os em seguida e lhe bateu com os dentes. Acenava Wiley. Eu não fiz nada contra ti. Quem, então? O teu amo. Edward empurrou-o contra a parede. E olhando para Niader. Feche a porta da rua. Vamos passar aqui a noite. E amanhã, Willie, envia recado a Prelide para que venha. A conversa em plena rua será mais fácil. Niader disse. Aqui ninguém me conhece. Vai ser muito chato para mim estar tantas horas trancado nesta suja escritório. Tomarei umas copos depois de fechar por fora. E quando você voltar, procurarei não fazer barulho se estás dormindo. Você se parece. Os Vencelos se conhecem. Seria muita coincidência que eu tropeçasse com eles. Houve acasos piores. Pá! Qual a importância? Tem que me vejam neste site. Miss Focal. Além disso, quero alternar com os bons vizinhos, para ver de que me lembro, guardados de seu pai. Diffranziu senão. O que guarda na manga? Niader. O velho xerife mostrou as mãos. Nada, eu garanto. Ah vá, se é o seu desejo. Aproveitando que ali estava entretido a falar com Niader, Willie aproximou a mão para o cinturão. Ao ir para puxar o arma, Diggs pegou a boneca e lhe encolheu o braço. Ville emitiu um gemido. Você é muito desajeitado para me surpreender. Tirou-lhe os 2 revólveres. Em seguida, conduziu-o a uma célula. Amanhã sairás para escrever a mensagem a Prelide. Então, se o belo revólveres. O xerife Niader permaneceu calado e quieto, até que Willie ficou na célula. Sairei quando ninguém possa me ver, Diggs. Nem ninguém me verá. Entrar, eu garanto. Já lhe disse que faça o que quiser, respondeu Diggs. Desde arranjar um transtorno onde esticar-se. A poucos minutos de trote, Niader dormia profundamente. Perdeu a noção do tempo. Ouviu passos furtivos. Entreabriu os olhos e distinguiu a Niader, sem correr riscos. Voltou a dormir. Asterisk, asterisk, asterisk. A mensagem a Prelide o entregou Willie a um dos de brinde do cacique. O fez, estando na porta da escritório, com os revólveres nas luvas, parecendo que tudo ia normal. Mas a partir de dentro lhe apontava Diggs. Ele havia avisado que, se acrescentava uma palavra para as conveniadas, a retaliação seria vários tiros. Entrega isso ao seu patrão, disse Willie, o cowboy. Diga que é urgente que venha à minha presença. Se você se pergunta por que é que não vou, explique-lhe que estou esperando um telegrama que me obriga para permanecer no escritório. Está bem, xerife. Já sobre o cavalo, fixou-se nos lábios. Sr. Wiley, o que você passa na boca? Nada. Que não posso me afastar de whisky, como você sabe. E quando eu lançar um gole demais, se me envolve a boca. Dentro. Dix olhou para Niader. Agora o outro deve responder. Mas se você não bebe. O cowboy de Ed não disse nada e picou esporas. O xerife entrou no escritório. Eu tenho cumprido. No caso do whisky fez muito bem. Todos sabem que não bebe. Porque não foi replicado. O cowboy? Por que você? Feito algum sinal. Muito bom, Willie. Esperava isso de ti. Preciso que Edward venha com a gente. Assim, o que ocorrer? Não me machucar. Willie começou a empalidecer. Lia nos olhos de Diggs que o primeiro tiro que saiu de seus revólveres, se a coisa se ficava mal, seria para ele. Se você vem com a gente, eu não tenho a culpa.
É que, quando reparou na minha boca, eu não sabia o que dizer. Diggs tocou no ombro, sorrindo. Está bem, Willie. Calma. De dentro podia ver um pedaço de rua. Algo estranho acontece lá fora, disse Diggs olhando para Niader. O que você preparou na noite passada? Nada. Por quê? A rua é rara. De vez em quando passa alguém e se olha aqui. É de soslaio. Eu ontem à noite me limitei a beber algumas taças. Passou um bom tempo. Você vai ficar aqui dentro com o rifle, disse Diggs. De acordo, respondeu Niader. De repente, aconteceu algo inesperado. Em um extremo do povo, onde Diggs sabia muito bem que não havia nenhuma ferraria, soou uma bigorna. Foram 3 golpes de martelo seguidos. Após 2, Diggs olhou para Niader. O que significa isso? Sim, essa parte, não há nenhuma ferraria. Você que sabe. Durante a sua ausência, alguém conseguiu instalá-lo. No momento se ouviu 2 batidas do martelo, seguidos com o extremo oposto do povo. Depois de uma pausa, outros 2. Aí sim existe uma ferraria, exclamou Di. E respondem ao outro bigorna. Niader já, não surdo. Se, respondem. O que dizia o primeiro? Que é sobre Edward, com pessoas. Logo aprendeu o código. É que este código é muito simples. Só tem sinais para dizer, vem. E o outro respondeu, estamos em alerta. Se ouviu outra vez 3 batidas do martelo seguidos. Depois 2. Mas na extremidade onde Diggs assegurava que tinha uma ferraria. Dizem que, por outro lado, também vêm pessoas de Laird, anunciou Niader. Diggs olhou para Willie. Já sabe o que te espera, se a coisa se enrola. Eu não tenho culpa. Edward já estava muito perto. Vinha montado a cavalo, em frente a um pequeno grupo de cavaleiros. Diggs sinal a partir da porta. Ao ver que eram muito poucos, percebeu a manobra. Os que entravam por outro lado, certamente reservariam para intervir de forma inesperada. Bem, vamos sair juntos, Willie, disse Diggs. Não. Opos, se Niader. Você fique aqui com o rifle. Niader balançou a cabeça, resignado. Como quiser. Saíram à arcada quando Edward se encontrava muito poucas jardas. Ao ver a Diggs, iniciou um gesto cordial. Paxa, tu aqui. Apies, Laird, respondeu friamente Diggs. Mas é claro. Também os que o acompanhavam saíram do cavalo. Ficaram na arcada, que enfrentava com o censo, enquanto Laird estendeu uma mão a Diggs. Sem hipocrisias, Laird disse Diggs. Prometi voltar, e aqui estou. Não vai ser uma entrevista conciliadora. Antes de sair, você já quis que me pararam. Em seguida, enviou um ofício a HYM Euba para que me mudassem aqui. Sabe onde é? Encontre agora, Euba. Eu acho que você vai segui-lo. Edward mudou de cor, mas sabendo bem protegido. Gritou. Você está muito enganado se pensa amilanar-me. Tu não tiver nenhum cargo contra mim. Falando, saltou para o meio da rua. Os que se achavam em o portal localizado em seus ombros alinhados, as mãos alertas. Mas muitos vizinhos iam indo, situando-se na calçada, onde se encontrava ali. Vai ser um dia ruim para Ripton, comentou Diggs. Vai cair algum inocente, mas ficarão livres de uma besta carnicera. Como você, Laird. Todos são testemunhas de que você está insultando-me. Você não tem nenhum cargo que fazer. Zareth. Willie, como hipnotizado, saltou para o centro da rua, indo ao lado do magnata. O que, Sr. Laird? Diga em voz alta se esse indivíduo se atreveu a maltratar. Sim, fez. O todos ouvirem. Pergunta Laird, crescendos. Você se atrevido a maltratar o xerife. Isso é um grave delito. De repente, Diggs notou que Niader se lhe colocava ao lado. Não levava o rifle, mas sim o cinto, com duplo cinturão. É verdade, Laird. É um grave delito, disse Niader. Se conheciam e Laird
Não pôde disfarçar a surpresa que lhe produzia vê-lo lá. Atrás, na arcada, 2 indivíduos palideceram. Eram os que com enganos tiraram a Niader de seu escritório, na cidade de Framder. Um grave delito, continuou Niader. E depois de você, existem 2 indivíduos que cometeram essa falta. Tirou o chapéu e mostrou os sinais que deixaram as feridas. Você está mentindo. Todo um povo atestiguará que eu nunca mentiu. Como? Não menti para o grande xerife que houve nesta cidade. Refiro-me a Maron Bower. Há algo que eu sempre querido evitar, Diggs, que intentaras uma retaliação em que poderia perder. O que me esconde, Niader? Perguntou devidamente diz, como Adavan por uma de minhas células aconteceu, há 2 anos, um indivíduo interrompeu o som da bigorna. Vinha do lado onde existia uma ferraria. Eram 5 golpes de martelo, dados muito depressa. Niader traduzido, se dispõe a atacar. Era o sinal mais importante, e precisamente por isso há mais simples, golpes rápidos de martelo, para o caso de que quando tivesse muitos nervos. Antes de seguir em frente, disse Niader, dissimulando. Quero que todos me prestem atenção. Vou desenfundar e atirar para o ar. Eu disse no ar. A Laird convinha que esses tiros se fizessem. Por quê? Então o seu povo vai mais depressa. Niader fez 2 tiros. Diggs olhou para ele. O mais código. Essa era a pergunta que tinha em seu olhar. E os olhos de Niader contestavam, sim, mais código. Em seguida ouviu-se o efeito. No lado da vila, onde estava a ferraria, soaram alguns tiros. E de repente fez-se o silêncio. Laird palideceu, tentando descobrir o que acontecia no extremidade da rua. Os cavaleiros que esperava não apareciam. Não espere, Laird disse Niader. Estão bloqueados por velhos amigos do falecido Mervyn Buer. Você vai entender-se-las com seu filho e com o velho amigo do bom Zeraf. O indivíduo que passou por uma de minhas células me revelou. Não pôde prosseguir. Laird, enlouquecido pelo pânico, recuou, com um revólver na mão direita, enquanto com a outra colhia a Willey por trás, para usá-lo como escudo. Willey também tinha desenfundado. E os capangas que estavam na arcada. Compartilhe a sua. Diz, emperondonider. Diggs, no entanto, não se lançou ao chão. Acuclilado, com um revólver na esquerda, dando-lhe o martelo com a mão direita, começou a mover-se rapidamente, enquanto o fogo saía sem interrupção do cano do revólver. Apesar da confusão do momento, Diggs avisou que não eram somente seus tiros certeiros os que iam derrubando os que estavam em frente. Alguém do público lhe estava ajudando. Olhou para sua esquerda e viu a Lois e a seu pai, os 2 atirando. Outros havia, com eles também faziam uso das armas. Quando o ruído cessou, Diggs correu ao lado da menina. Que fazeis aqui? E, sem perceber, a estreitou contra o seu peito. Em seguida, pôs-se a beijá-la no rosto, nos olhos, na boca. Enquanto isso, Niader, com a ajuda de um velho vizinho, passou a registrar os mortos. Um dos que bateu. A Niader tinha sua chapa. O diabo sabe para que guardasse a chapa, esta carniça, exclamou Niader, procedendo a limpá-lo. Deixou de registrar. Era o que buscava. Situou-se ao lado do cadáver de Willey e ficou olhando para o casal, que ainda continuavam acariciando-se. Quando terminar, Diggs, lembre-se disso. Com um dedo apontou para a chapa que levava Willey. Diba na sua cabeça, negando. Então, já junto ao morto, declarou. Eu nunca quis reparar muito dessa estrela. Mas ontem à noite, o fiz. Sei muito bem o que ela usava, meu pai. Não é aquela. Claro que não, respondeu Niader. Ontem à noite me consultou um velho amigo de seu pai, que foi enterrado com a chapa. Diggs, depois de um silêncio, disse. De todas formas, o símbolo é o mesmo, inclinou-se sobre Willey e arrancou a estrela. Que não seja enterrado.
como meu pai. Um pouco mais tarde, acompanhado de Alois, de seu pai e de Neader, se dirigiram para a ferraria. Era um amigo de Dix. Me propuseram eles, disse o ferreiro. Disseram que lhes prestava uma bigorna para colocá-lo no outro extremo do povo, na casa de Belfer, um dos adeptos do seu. O pai. Quanto tempo eles têm ensaiado o código? Perguntou Dix. Apenas alguns minutos. É muito simples. E eu estou pensando que os meus amigos, o outro clã de bigornas, exclamou Dix, alarmado. Menos mal que não vou viver aqui. Quer avivara. Forja? O ferreiro deu ao fole. Quando as brasas eram ouro, Diggs atirou-se para o fogo da estrela. Asterisk, asterisk, asterisk. Acompanharam Neader a seu distrito. Em vão Diggs insistiu em que admitiu sua parte da recompensa. Nem um centavo. O mesmo que tu. Manteve-se em seus 13, até que chegaram a Frander. Todo o povo estava esperando. Diggs já tinha procurado que conhecessem a chegada de seu velho xerife. Neader chorava de emoção, vendo o carinho que todos lhe demonstravam. O que mais recompensa do que essa? Mas quando você não tem forças para resistir a cargo? Bom, Diggs, eu vou te dizer a verdade. Alois foi colocado no banco. Ah, meu nome. Uma quantidade que eu os nossos preços para uma velhice. Tranquila. Diz o abraço. Mas depois ficou pensativo. Não. Explicando-se que Neader tivesse mudado de parecer tão repentinamente. Ou, no caso de que desde o primeiro momento tivesse aceitado, por que o escondeu? Dix terminou dar de ombros. Amanhã nós iremos, disse Dix. No rancho do senhor. Tenney e a criança, nos esperando. Os adora. Você pode fazer dele um homem bom. Isso que queremos. Sem necessidade de que agora saia da comarca de Baival. Nós procuraremos um bom professor. Tarde. Já veremos. Seu dinheiro o gerir das pessoas. Honrados Baywall. E a propósito, Neader, desde que caiu. Laird. Estou dando voltas à mesma pergunta. Você foi um truque que você usou? Quando saí de noite para tomar um drink. Claro. Tinha que me ver com Tenney e sua filha. Eu sabia por eles mesmos que estavam na aldeia. Não me refiro a isso. O que eu quero que me esclareça é se quando você disse que um indivíduo que estava em sua cela não havia truque, Diggs respondeu gravemente Neader. Com esse indivíduo fiz certa amizade. E ao mencionar o bom xerife, Mervyn Buer, me respondeu que foi uma canalada o que fizeram os pistoleiros. E que, em certa ocasião, teve a oportunidade de dizer a um deles. Respondeu que Laird pagou bem. Diggs tinha o rosto tenso. E você se calou. Nenhum pistoleiro dos que intervieram vive. Em outro, o jure-me-lo. Posso jurar-te que isso me disse o prisioneiro. Eu quero dar com ele. Já não pode ser. Quando me revelou isso, lhe faltavam horas para ir para a forca. E eu não acho que um homem nessas condições mentiera. Depois de um silêncio, acrescentou. Quanto à culpa de Laird, o que provas tinha? E, acima de tudo, me preocupavas tu, Diggs. UPILUGU. Todos os bigornas de Baival anunciavam o mesmo, com fúria extraordinária. Vocês vão se casar. Será que eles vão casar? Um pouco mais tarde. Vocês estão casados. Que sejam felizes. Depois do banquete, o presidente da companhia de mineração, que era um dos convidados, entregou um envelope a Diggs. Aceite-o como presente. O ouro descoberto não rebasava-os $150.000, mas os acionistas de boa-fé perdemos cerca de $500 mil, porque, assim, nos apresentaram os dirigentes. Agora, além de ter tranquilizado nossa consciência, sabendo que fazemos bem ao alterar a conselho, se está apto todo esse dinheiro que foi enganado. Alois agarrou o braço de seu marido. Aceite. O pequeno não lhe prejudica. O tem. $40.000. Também a quantidade atribuída ao velho Neader é além do pequeno. Você sabia disso? O Neader, desde que chegastes a seu povo. A ti tu quando
Soube que você também se previa a companhia de seu presente. No envelope havia um cheque de $20.000. Ah, nome de Diesel de Alois. O pequeno Ben. Quando o casal saía para a viagem de noivos, disse, com os olhos umedecidos: sei que não me esquecerei. Alois e Diggs o abraçaram. Até breve. Bem, disse ela. Cuidado, Gamon, disse. Mas também de os nossos cavalos. Só nos fiamos de ti. A criança ficou muito contente. Ao longe, os perseguiram os elogios dos bigornas. Você terá que me ensinar o código para eu entrar no clã, disse Diggs, já longe de Baival. Faremos um código nosso. Assim poderei dizer-lhe, embora comarca ouça nosso bigorna, eu te amo, Diggs. Isso aconteceu semanas mais tarde, já de volta. E no clã, houve revoltas. Os bigornas se comunicavam. Quem diabos ficou louco? Não entendemos nada. Obrigado por chegar até aqui. E se você gosta de ler, tem o clube de membros com o vídeo leitura. Fim.